Boa noite, galera. Cheguei, papai. Vocês estão bem? Tranquilos? Para quem não me conhece, eu sou o Semente e começando mais um Cafofo do Black. Espero que todos estejam bem aí do outro lado da telinha. Começando mais um episódio maravilhoso. Certo, gente? Então, aqueles recados que eu sempre dou rapidinho aqui para vocês. Pô, se inscreva no canal, dê essa moral pro Black. Toca no sininho para receber as notificações. Beleza, senão o YouTube não manda os vídeos, o YouTube é fogo, certo? Então, toca no sininho para receber as notificações, certo? Tem o nosso Zap Zap, grupo aberto, link aqui na descrição, aqui embaixo. Galera, é só entrar lá, beleza? De boa. Galera, gente boa pra caramba do grupo, vários assuntos. Vai lá que tá bacana. Outra coisa que tá bem legal no canal, torne-se membro do canal. Tem umas lives legais de membros. As lives estão legal de membro. Então, torne-se membro. Meu, baratinho, 4,99. Que é isso? Tá fácil. E todas as lives de membro, até, pelo menos até agora, que estava tendo, foi sempre teve lives de atendimento. Acho que a maioria. A maioria foi de atendimento pra galera. Então, torne-se membro, link aqui na descrição. Pô, essa moral, certo? E mais um recadinho aqui, ó, bem rapidinho, pô, o Cafofo que ó, lançou nosso e-book aqui do Cafofo do Black, dicas de espiritualidade tiradas das minhas conversas com os convidados. Então tem várias dicas legais nesse e-book, tá bacana, bem ilustrativo, fácil, e nesse e-book tem vídeo, hein? Tem vídeo. Então o link aqui tá na descrição também. Quem quiser, entra lá no link, só me chamar no Zap, que é nóis, ok? Deixa eu dar um salve aqui pra galera, tá todo mundo aqui já. Meu grande brother, irmão aqui, grande Edson, meu moderador que me trollou hoje, hein? Me trollou hoje, hein? Que isso, mano. A Mar Chaves tá aqui, Betinho, meu grande moderador, Magda, grande Bernadette, Mônica, também, Washington, Zuleide, tá faltando gente, hein? Claudinha, cadê Claudinha? O Jussara tá aí, cadê Nath? Marinalva? Cadê o povo? Já tem uma galerinha aqui já, papai. Já tem uma galerinha aí. Então, obrigado pela presença de todo mundo aí. Tô com um grande brother aqui, grande Sesco, que quase, eu tava falando com ele, quase não sai essa live esse ano, hein, gente? Que a gente marcava e desmarcava, marcava e desmarcava. Mas hoje rolou. Da hora. Vamos falar sobre aquele assunto que vocês gostam, de projeção astral, vocês gostam, né? Capacidades psíquicas na projeção astral. Então, gente, vocês já estão ligados. Perguntas, perguntas. Escrevam pergunta na frente e façam sua pergunta. Beleza? Então é isso. Vou chamar o grande Cisco aqui pra gente bater aquela resenha. Vocês estão ligados que aqui o papo é solto mesmo, tranquilo, sem novidade. Sem novidade. Ok? É nóis. E boa noite de novo, grande Sesco. Fala, irmão, tudo bem? Boa noite, Black. Boa noite a todos Ô, que estão aqui no canal, né? É um prazer estar aqui com você. que E como isso? você falou, foi difícil, né? Foi difícil a gente marcar. Tivemos alguns cancelamentos de todos os motivos possíveis e imagináveis, né? Imagináveis. Trabalho, saúde, aquela É, loucura de agenda dos dois, né? Mas rolou, né? Tá rolando. Que tá bom, fico. rolando, tá rolando. Então eu tô muito feliz aí, se a gente ter conseguido aí, pra gente bater esse papo da hora. Gratidão mesmo, de verdade. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com o seu público. Que isso. Vamos embora, vamos para a nossa resenha, que é tranquilo, vocês. Quando você for ver, acabou a live. É assim, Assim, aqui, assim que é assim bom, que né? funciona. É assim que é Assim que é bom. bom, que o papo flui, aí a gente vai falando e acabou. E, meu, pra eu começar aqui, eu sempre faço a pergunta clássica do canal aqui pra galera quando vem a primeira vez aqui no Cafofo, que é como a espiritualidade, né, como o despertar, né, como tudo isso começou na sua vida, se foi mais novo, adolescente, mais velho, como que foi essa história pra você?
Então, Black, eu sempre falei com todo mundo, né, que a minha história começou desde cedo, mas vamos dizer que eu me perdi durante a vida, né? Eu acredito que até os 7 anos, como a grande maioria daqui, eu tinha uma mediunidade, né? Quando a gente ainda está em formação, né? Do nosso caráter, do nosso personagem. Então, a gente tem muito acesso nesses primeiros anos de vida. Depois, eu me fechei por completo, tá? Fazia algumas coisas que eram até engraçadas, né? Porque, por exemplo, eu me lembro isso claramente, quando eu tinha os meus 18 anos, eu estava muito na carne ainda, né? Eu tive uma vida louca, vamos dizer assim. Hoje em dia é que eu estou tranquilinho. Mas então eu gostava de micareta, eu gostava de bebida, de balada. Mas a idade também, né, cara? Sim, sim, mas eu era ruim, eu era catiço, como Ih, um grande mas amigo fala. eu era brincalhão também, hein? Ih, rapaz. Entendeu? Fiz muita merda, mas eu lembro até hoje que sempre eu tinha aqueles insights, né? Então, era comum às vezes, por exemplo, eu estar no meio do quarto assim, me preparando para sair, às vezes plasmava uma pena assim que caía, eu vou dizer caía do céu, mas caía no meio do quarto, tipo assim, caía uma pena de papagaio no meio do quarto, umas coisas assim que não tinha como acontecer, entendeu? Ou Eita, então coisa louca. plasmava umas espadinhas que eu não tinha, e umas espadinhas apareceram no travesseiro, aquela coisa toda. Mas eu nem ligava para isso, eu não estava nem ligando, eu estava mais na vida louca mesmo. E aí, um pouco antes daquele 2020 fatídico, né? Eu Certo. estava indo para o trabalho aqui no Rio, né? E por um acaso me veio uma voz na cabeça e falou assim: ah, você tem que procurar o espiritismo cósmico. E eu Espiritismo fiquei pensando, cósmico? é isso. Falou, uma voz na minha cabeça, assim, quando eu estava indo para o trabalho, falou: você tem que começar a procurar o espiritismo cósmico. E eu comecei a falar: pô, mas que diabo é isso de espiritismo cósmico que ninguém Cósmico, é. fala? Eu nunca ouvi falar nisso, e nessa época eu era da Umbanda, tá? Certo. Hoje eu não tenho nenhuma religião, mas nessa época específica, quando eu recebi essa mensagem, eu ainda estava na Umbanda. E aí eu comecei a falar com a mãe de santo, do terreiro, aquela que eu falei com outras pessoas, e perguntando, e ninguém nunca sabia o que era. E eu comecei a fuçar na internet, né? E aí quando eu comecei a fuçar na internet, me começou a aparecer muitas informações sobre os seres de outros planetas, que traziam informações e falavam com a gente. E aí eu fui entrando nesse meio e fui conhecendo bastante gente que também falava a respeito disso, né? Que é a respeito dessa questão do despertar consciencial. Isso. Né? Então, eu sempre fui aquela pessoa que, independente de eu estar afastado, vamos dizer assim, dessas capacidades psíquicas, e eu vou explicar depois o porquê que eu chamo de capacidades psíquicas e não de capacidades mediúnicas, eu sempre me peguei olhando para o céu, sempre querendo entender quem eu era, onde eu estava, para onde eu iria, né? Eram perguntas clássicas para mim, e eu gosto até hoje de ficar olhando para as estrelas. Eu fico olhando para as estrelas. Então, buscando essa questão desse espiritismo cósmico, quando começou aquela questão em 2020, né, que todo mundo teve que ficar recluso, eu Sim. também tive que ficar recluso. Eu fui para o meio do mato, na região serrana aqui do Rio, e lá eu fiquei recluso com a minha família. E quando eu estava lá nessa região serrana, meio que eu comecei a escutar muitas vozes, muita coisa falando comigo. Tá? E aí eu comecei a olhar para dentro, comecei a fazer meditações, alguns aspectos para começar a me entender. Né? E quando começou essas vozes a falar comigo, e eu comecei a conhecer essas pessoas, eu comecei a entender um pouquinho o que era. Eu comecei a entender que, na verdade, essas vozes não eram ninguém falando comigo. Era eu multidimensionalmente mesmo, já começando a falar comigo. Então, Interessante. eu comecei a receber alguns recados. Só para você ter uma noção, eu sempre me preocupei muito com o bem-estar de todos. E eu sempre fiquei muito preocupado do que as pessoas achavam de mim. Certo. Então, um dos primeiros recados que eu recebi foi para eu não ter vergonha de quem eu sou. E aí, quando eu comecei a ter esse recado, eu comecei a ter alguns acessos multidimensionais e comecei a fazer algumas coisas que normalmente as pessoas elas procuram em cursos, em palestras, em lives, né, que é como fazer a projeção astral, né, com consciência. Mas o que acontece? Para mim foi uma coisa muito natural, porque de uma hora para outra eu não fazia nada, aí eu comecei a estudar e de repente é como se houvesse um boom consciencial que veio de dentro de mim. Eu comecei a fazer tudo, então eu comecei a conversar com pessoas no astral. Só que eu conversava com pessoas no astral e depois eu conhecia essas pessoas aqui e a gente replicava o que a gente conversou no astral. Então a gente confirmava as informações do que tinha sido conversado no astral. Tá? E eu estou falando de conversas que eram conversas não só em naves, tá? Em naves mesmo, geoestacionárias em volta do planeta,
Mas eu também fazia algumas reuniões com algumas pessoas também em luas perto de alguns outros planetas dentro do sistema solar. Então, para mim, foi uma coisa assim muito natural. Então, eu acredito que eu seja, na verdade, Black, como a grande maioria das pessoas que estão aqui assistindo. Eu sou um questionador, sempre fui um questionador, sempre adorei teorias da conspiração, sempre gostei desses filmes de ficção científica, que eu nunca achei que era ficção científica, eu sempre trouxe para mim como uma realidade, Certo. entendeu? E quando eu comecei a fazer esse tipo de projeção, e aí é um pouco interessante, porque seria uma projeção diferente da projeção que normalmente é comentada. Porque normalmente eu vejo projetores falando sempre da projeção que acontece dentro do orbe terrestre. Então, são aquelas projeções que você faz utilizando um corpo astral, que seria o perispírito, mas sempre vinculados às regiões umbralinas, né? Essas infradimensões, e também aqui muito perto de onde a gente está. Então, são aquelas projeções onde essas pessoas, na verdade, elas saem para fazer algum auxílio, algum desencarnado, onde pega aquela pessoa que está na erraticidade, perdida, que não conseguiu fazer um outro caminho para uma cidade astral ou para alguma outra localidade. Esses projetores também falam que vão no umbral fazer resgate, que eles vão também em alguns laboratórios, né, e vão a alguns hospitais e ficam ali ajudando as pessoas todas que estão ali desencarnadas. Mas essa projeção que eu estou falando que começou a acontecer comigo, na verdade, ela foi uma projeção do mental. Então, ela começou a ser uma projeção para fora do planeta. Então, o que acontece? Eu comecei a ver que existiam, na verdade, dois tipos de pessoas conversando sobre projeção. A maioria das pessoas que conversaram sobre essa projeção desse perispírito, né, que é a projeção mais comum, que acontece aqui mais próxima da gente, e eu também comecei a ver pouquíssimas pessoas, mas como eu também, que estavam tendo esse acesso para projeções para fora do planeta. E deixando claro, tá? Só uma questão realmente de momento e de frequência, porque a questão da projeção não importa, não é que uma seja melhor ou pior, não é isso. É somente um estado vibracional que existem pessoas que saem mais próximo do planeta, tá? Mais próximo aqui de onde está na fisicalidade, e existem pessoas que conseguem sair já com o seu mental para fora do planeta, para em outras localidades conversar com outros tipos conscienciais. Então, basicamente, a minha história foi essa. Tá? Foi assim que eu comecei nessa loucura, que aí a gente vai vendo aos poucos que não é tão loucura assim, né? Porque tem um monte de louco falando um monte de coisa junto com você. E é essa questão, as comprovações de que às vezes você conversa com pessoas em projeção ou bilocação, que é um assunto até que eu prefiro até falar mais do que a projeção, tá? E você conversa com essas pessoas e depois você troca as mesmas informações aqui embaixo. Da hora, da hora. Show, show, show. Eu gosto muito desses assuntos também. Sim. E como você já falou o lance da projeção com a como que é? Bilocação. Bilocação, isso. Explica então pra galera, o meu parceiro, qual é a diferença, né? Porque acho que muita gente também deve confundir. Sim. Eu vou explicar para você. Eu vou explicar dentro das caixinhas, tá? O que é cada assunto. Mas antes de eu entrar nesses assuntos, eu gostaria de falar que, particularmente, eu mesmo não acredito nessas caixinhas que eu vou explicar para vocês. A linha do que é uma projeção, do que é uma bilocação, ela é muito tênue, tá? Então, muito provavelmente eu vou explicar aqui para as pessoas e muitas pessoas vão falar: você não sabe o que você está falando porque não é assim. Porque, na verdade, acontece de uma outra forma. E aí eu tenho, antes de começar a explicar essas caixinhas para as pessoas, eu tenho que explicar o seguinte, que tudo é mental. E quando a gente entra na nuance de que tudo é mental, as caixinhas que a gente coloca do que é projeção, do que é bilocação e do que são essas outras capacidades psíquicas, que é por isso que eu chamo de capacidades psíquicas, que é você enxergar, você escutar, você plasmar alguma coisa, elas começam a ficar tão próximas que se você tirar essas caixinhas, você vai entender que a sua mente é o que fabrica tudo, tá? E o universo também ele é mental. Então a gente tem que começar a entender que a gente vive dentro de um pensamento, tá? Eu não vou chamar de um Deus, porque eu não tenho nenhuma religião, mas você que está assistindo, você pode acreditar que seja um Deus que criou isso tudo, que foi o arquiteto primordial, que foi a fonte criadora, ou que foi algum outro ser, entendeu, que criou isso tudo. Mas eu acredito que tudo é originário de um pensamento inicial, e aí onde nós estamos é vivendo desse pensamento. E todos nós somos todas as consciências
mesmo que individualizadas, mas desse pensamento inicial. Desse pensamento, entendi. Então, se somos um fractal da fonte, que é muito comum a gente escutar falando somos um fractal da fonte, somos a fonte. Então, nós somos deuses também experienciando ao mesmo momento que essa fonte está experienciando. Então, tudo que a gente vai falar aqui em termos de capacidade, todos têm a capacidade para fazer isso tudo. Só que normalmente as pessoas não acreditam. Mas então, entrando na sua pergunta, agora que eu queria deixar bem claro que é tudo uma questão mental e que tudo que eu vou falar para vocês agora é uma linha tão tênue que não adianta você me falar, mas é errado por conta disso. Não é, gente. O negócio é tão próximo que não tem como você falar, é assim, assado, dessa forma, existe uma fórmula certinha. Não funciona através de uma fórmula. E isso é que eu quero desmistificar aos poucos. Depois que vocês começarem a enxergar que a projeção mental é totalmente diferente dessa projeção astral que a gente faz aqui, vocês vão começar a entender como a mente trabalha. Mas então, falando um pouquinho de projeção astral, tá? E eu acho legal também a gente misturar também a questão do sonho lúcido, nesses 3 quesitos. E Black, eu acho que você caiu. Não, você tô tá aqui, aí? tô aqui. Então, beleza. Então, vamos lá. De vez em quando eu vou colocando você sozinha, eu volto. Não, então tranquilo. Então, eu acho que seria interessante a gente colocar também essa questão de sonho lúcido junto da questão da projeção astral e da bilocação. Vamos colocar as 3 caixinhas e depois vamos tirar todas as caixinhas e vamos para o mental, que é o que eu estou querendo falar para vocês. Mas o sonho lúcido é quando você está dormindo, né? Que você está tendo aquele pensamento, aquele sonho. Na verdade, a história está acontecendo para você, tá? É uma história que você tem parece uma história muito real, mas na verdade você ali não tem nenhuma interação com a história, tá? Você só faz o que está acontecendo. Então a história está sendo contada, você é um ator dentro daquela história e você está fazendo tudo dentro daquela história, tá? Você não consegue, de repente, decidir se você quer ir para um lado ou se você quer ir para o outro, tá? Você não consegue tomar um poder de decisão e sair daquela história que está acontecendo. Mas o que acontece? É por isso que eu não quero botar essas caixinhas todas e afirmar essas questões todas. Dentro de um sonho lúcido, se você tem consciência de que ele está acontecendo, você pode sim tomar uma decisão e transformar aquele sonho lúcido, de repente, numa projeção astral. E o que seria uma projeção astral? Também é uma coisa muito paralela do que seria um sonho lúcido. Também é uma coisa muito vívida, tá? Que você está vivendo e você se lembra com a clareza de como a nossa conversa que a gente está tendo aqui agora, quando você volta, quando você retorna para o seu corpo. Só que a diferença na projeção astral é que você tem vamos chamar de interação. Se eu conscientemente eu falo que eu quero ir para uma localidade, eu vou para aquela localidade. Se está acontecendo alguma coisa e eu não quero permanecer ali, eu quero ir para um outro local, eu consigo ir para um outro local. Então as pessoas vão falar, mas eu faço isso em sonho lúcido. Será que você sabe realmente o que é um sonho lúcido? É uma projeção? Será que realmente essas caixinhas são necessárias para a gente entender isso tudo? E a gente tirando essas caixinhas e deixando só na questão do mental, que é o que eu estou querendo passar para todos, estou começando a bater muito nessa tecla, mas essa tecla é muito importante, porque se as pessoas não entenderem que elas também são esse pensamento onde nós estamos vivendo, elas nunca vão entender essas capacidades psíquicas, porque elas vão precisar sempre de uma fórmula para elas entenderem se o processo está acontecendo e não vão confiar o quê? Nela, que é o importante, que é o para dentro. E existe a questão da bilocação, Black, que aí é um assunto que eu gosto muito, tá? A bilocação, provavelmente já aconteceu isso com você também, como eu acredito que aconteceu com todo mundo que está aqui. Às vezes você se perde numa conversa, às vezes você está olhando para o nada, fixo para o nada. Sim. A sua mente não está aplicada ali, tá? Não está aplicada ali. E às vezes as pessoas, às vezes não, é muito comum as pessoas, fulano, volta aí, volta para o planeta, volta para... E, na verdade, isso que as pessoas estão chamando o outro para retornar para o planeta é a maior realidade. Porque o que acontece? A bilocação ela pode ser tanto mental quanto física. Mas a bilocação mental, o que acontece? A pessoa projeta a mente dela numa localidade. E essa mente dela projetada nessa localidade, se ela não tem uma compreensão dessas capacidades psíquicas, ela não consegue entender que ela foi e retornou. Então, existe esse lapso que a pessoa não entende isso. Mas a bilocação, você também pode fazer de uma forma consciente, a bilocação mental. Então, se você tiver a capacidade de se internalizar e você tiver a capacidade de acalmar a sua mente por pouquíssimo tempo, você consegue estar numa casa de alguém. Você consegue estar vendo a pessoa pelos olhos dela, o que está acontecendo. Tá? Eu tenho alguns exemplos que eu gosto de falar da bilocação. Para quem já me conhece, são exemplos que eu costumo
falar sempre nas lives, mas é importante para as pessoas que são novas entenderem como o processo todo funciona. Então, por exemplo, uma vez eu me peguei aqui em casa, tá? Eu não tenho cachorro, eu tenho gato. Aí eu comecei a sentir cheiro de ração e cheiro de cachorro. Eu sabia que... E eu não tenho cachorro, então eu achei muito estranho. E o que aconteceu? Eu acalmei a minha mente. Acalmando a minha mente, automaticamente eu fui conectado numa mente de uma pessoa, de uma amiga muito próxima. E por um acaso, o Black, eu sou muito também, eu sou muito cético, tá? Eu gosto das confirmações. Hoje nem tanto, tá? Hoje eu acredito em mim. Mas no início eu não acreditava em mim, não. E eu precisava das confirmações. Então eu pegava o WhatsApp, até como treino para as pessoas entenderem, e mandava para a pessoa. Só que eu brinquei com essa pessoa, com essa amiga, e falei: poxa, você tá gastando muito com os cachorrinhos, entendeu? Que ela tem cachorrinho, e aí ela meio que falou assim, ela meio que se assustou no sentido de que eu estava vendo ela, e ela falou: entra aqui na Pet Shop para falar comigo. Só que o que acontece? Aí eu mandei o zap para ela e falei: olha, eu não estou na Pet Shop. Eu estou olhando para os seus olhos e estou entendendo tudo que você está fazendo. E aí a gente começou a rir. Da mesma forma, com outra pessoa também, outra amiga, uma vez ela estava se arrumando no espelho na Europa para sair para a rua, entendeu? E ela perguntou no meu mental, e é engraçado que quando as pessoas têm uma conexão, tá? Essa pergunta, quando acontece no mental, é como se o terceiro olho ele começasse a girar. E você já consegue sentir direitinho quando é uma pessoa ou é outra. A gente já consegue identificar porque vem a imagem. Mas então ela perguntou para mim também como é que ela estava para poder sair na rua. E aí eu peguei o WhatsApp para ela e respondi para ela. Falei: olha, você está muito bonita, você pode sair. Aí ela foi, tirou uma foto dela se arrumando no espelho, agradeceu e fez a confirmação também que eu precisava. Mas isso acontece a toda hora, a todo momento. É um treinamento que a gente faz, entendeu? Não é uma questão de brincar. É uma questão de treinar e acreditar nas possibilidades. Então, para não entrar numa questão de ser ético ou não ser ético, que às vezes as pessoas batem muito nisso. Mas como já aconteceu comigo também, eu estava malhando com o meu personal na academia, tem gente até aqui presente no chat que eu mandei as fotos até para a pessoa ver, outra pessoa que não tinha nada a ver, mas também eu recebi no mental um cheiro de café no meio da academia, eu estava malhando, levantando peso, e eu sabia quem era a pessoa. Aí eu perguntei do café: o café tá gostoso? Ela foi e tirou a foto da xícara. Então, só para a gente entender que a gente fica conectado com as pessoas, mas a gente não acredita que tem essa conexão. Tá? E isso é uma bilocação, isso é o que eu estou chamando de bilocação. Eu também estou colocando uma caixinha, mas isso é um poder mental que todos têm. Só que da mesma forma que eu vou na academia para malhar, para ficar forte, as pessoas têm que treinar isso e acreditar. E quanto mais elas treinam, mais isso vai acontecendo. Né? Questão de treinamento também, que é super comum. Por exemplo, às vezes E que fique claro, gente, projeção, bilocação, essas capacidades que eu estou falando para vocês, elas não acontecem somente em um horário. Então, a projeção, não achem vocês que você só vai se projetar de noite antes de dormir. Às vezes vem aquele sono da morte durante o dia, entendeu? Que se você tem uma conexão, você já sabe o processo como funciona. Se você fechar o olho por 5 minutos, entendeu? 5 segundos, de repente você já expande a mente e já sai. Já e sai às vezes do corpo. Você já sai do corpo, já faz um trabalho, então não importa se é de manhã, se é de dia, se é de noite, se é quando você está acordando. Quando existe uma conexão de você, e que fique claro, essa conexão também só você acha que você perdeu. E se você é um fractal da fonte, você é a fonte. Então você nunca perdeu essa conexão. Isso é ego. É ego porque você está individualizado aqui e começa a achar isso. Mas a gente faz treinamento também, a gente combina com pessoas, entendeu? Como, por exemplo, estava na praia a pessoa, e aí eu conectado aqui, com o olho fechado, claro, mas conectado no que ela estava vendo, ia brincando com a pessoa, entendeu? Aí eu abri o olho e falava assim: tá passando uma pessoa do seu lado? Aí tirava a foto daquele cara com mate carregando. Aí eu estava vendo um avião lá no céu. Dá uma olhada lá no céu se está passando alguma coisa. Aí a pessoa vai e tira a foto. Então são treinamentos da parte mental que são bem interessantes da gente fazer. Então esse treinamento, ele é muito importante. E você só pode fazer se você acreditar em você. Eu falo pra caramba, né, Black? Semente. É assim que eu gosto. Não, é nóis. Ou seja, esse lance aí é como se fosse uma tela mental? Que sim, a galera fala? na verdade, por isso é que eu tô falando para você, que foi a primeira coisa que eu falei. Eu vou falar sobre as caixinhas, mas tudo é mental. Tá? E tudo acontece na nossa mente. E se você tem a mente treinada para isso, tá? E, gente, é treino de verdade. É só você acreditar, você começar a fazer o seu processo. Existem pessoas como eu que estou aqui falando que podem dar um tapinha para ajudar, entendeu? Vamos fazer assim, dessa forma, aquele negócio todo, mas o processo é seu. Você tem que fazer, não sou eu que vou fazer você projetar ou você bilocar, ou você começar a acreditar que você tem esse poder.
Na verdade, você tem que acreditar que você tem esse poder e você tem que começar a treinar. Começar Então, a às treinar. vezes, gente, eu estava fazendo até uma live com a Meire, com a Andrea Schuller, na semana, acho que foi passada, retrasada, e foi justamente o que eu falei, que a Andrea sentiu de manhã que a Meire estava passando mal, sentiu, e ela mandou uma mensagem. Entendeu, Meire? Você está bem, aquela coisa? E aí, gente, às vezes a pessoa, às vezes não, quando a pessoa responde, é a confirmação também que você precisa para poder acreditar. Então, se às vezes na sua tela mental, Black, de repente você viu uma pessoa e você sentir que essa pessoa está tentando falar com você, não fique com vergonha. Não fique, de repente, com vergonha de falar assim, pô, você pensou em mim? Ou está acontecendo alguma coisa? E conforme vai abrindo, conforme essa tela mental ela vai expandindo, e você vai expandindo em termos de conhecimento, que você está pegando esse conhecimento de novo, não é que você está aprendendo, você só está lembrando o que você é e o que você tem. Conforme essa tela vai funcionando melhor, vai ficando tudo mais claro. Eu estava comentando, foi anteontem, que eu sinto as pessoas, eu sei quem está aqui, só que o que acontece? Hoje, eu faço treinamento e eu vejo flashes. Eu não estou vendo direto pelo olho da pessoa, eu vejo flashes. Eu vejo um flash do café e o cheiro. Aí eu mando um negócio. Eu vejo flash onde a pessoa está. Aí eu mando um zapzinho. Eu quero treinar no nível de poder estar olhando pelo olho da pessoa e saber onde a pessoa está. Você tá, mas está mesmo, de estar andando aquela coisa toda. Mas eu não quero ser invasivo fazendo isso. Tá? Eu não quero ser antiético, eu não quero sair indo na casa das pessoas, eu não quero sair entrando na mente das pessoas. Eu faço isso somente com pessoas que realmente me dão essa permissão e estão treinando junto comigo também. E existem muitas pessoas que estão treinando comigo e com outras também nesse sentido. Ah, que da hora. É tipo a visão além do alcance. Thundercat, né? Thundercats, né? Tem a Quase visão além isso. do alcance. É da hora. É quase isso. Ô Sesco, como você falou, né? Todo mundo tem essa capacidade, mas pelo que eu entendi, você realmente tem que. O primeiro é o acreditar, né? Black, o processo é interno. O processo interno é você com você. Tá? Se tem alguém que fale que você depende de outro ou alguém para aprender ou pegar conhecimento, já fique com a antena ligada. Tem alguma coisa errada. Ninguém depende de ninguém. Tá? Então, o que depende é de você olhar para você para dentro, e quando a gente olha para dentro, eu vou falar uma coisa que para mim é uma coisa que é natural, mas quando você olha para dentro, você chega no seu sol central, tá? Nesse mundo quântico que existe dentro de você, que existem outros multiversos dentro de você, da mesma forma existem multiversos e outros universos fora. Então a gente tem que começar a entender que nós somos também um universo e olhando para dentro a gente chega nesse universo exterior. Então, para você começar a fazer isso tudo que eu estou falando, você tem que realmente acreditar em você e acreditar no que você é. Não adianta você não acreditar, você acreditar que sempre tem algum Deus, algum ser numa posição que está ali te julgando. A gente tem que começar a desmistificar essas questões todas e acreditar o que nós somos. E se realmente nós só estivermos aqui experienciando, tá? A gente tá, se a fonte estiver somente experienciando a criação dela, e se nós somos a fonte que estamos aqui, e semente, se eu sou você, você sou eu, só que você está experienciando de uma outra forma que eu, mas na verdade, num nível multidimensional, nós somos a mesma pessoa. E a sua experiência é a minha experiência, entendeu? Porque eu estou absorvendo essa informação nesse mesmo momento, e essa informação está sendo transportada para tudo e para todos nesse mesmo momento. Aí vocês vão falar, isso que você está falando é muito doido, é uma coisa que não dá para acreditar que seja tudo isso. A gente precisa começar a olhar tudo que é passado para a gente, seja por informações preditivas em filmes, em séries, que eles estão soltando as informações. Aos poucos. Mas a gente tem que acreditar também no que de informações que a fisicalidade também está trazendo, e que são limitadíssimas. Mas, por exemplo, existe uma foto de Deep Web do Hubble, não estou falando nem desse telescópio novo aqui agora, que me fugiu o James nome. Webb. James Webb. Não estou nem falando de James Webb, estou falando do Hubble. Uma foto daquele Deep Field, que ele pega um pontinho do céu e que ele faz aquela expansão toda, entendeu? E vai dando zoom, 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 que quando você dá o zoom, 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 você, na verdade, vê que tudo é somente uma teia cósmica única. E que está tudo interligado e que parece realmente que é uma mente. E se nós estivermos vivendo dentro dessa mente, desse corpo? E se cada planeta que eu estou falando para vocês aqui não for, de repente, um glóbulo vermelho ou um glóbulo branco, como é para a gente que está vivendo aqui? E se a gente entrar nesse mundo quântico, subatômico,
partículas que não tem como a gente ver, e existem universos também dentro da gente que as pessoas já estão começando a mostrar isso em filmes. Então eu gosto muito de fazer uma correlação preditiva, mas tem aquele filme do Homem-Formiga, que é da Marvel, e a Marvel é fantástica com informações preditivas, porque ela vai soltando muita informação, é muito doido. Mas nesse filme especificamente, o que acontece? Ele é transportado para dentro dele. Ele vira uma micropartícula quântica e ele conhece os universos dentro dele. Então, olha só o que a gente está falando. A gente não conhece o universo externo, que a gente vê 4%, sei lá, 5% do universo externo, mas dentro da gente existem universos infinitos também, da mesma forma que existem universos infinitos para fora. Cara, a gente vai conversando isso, e aí você pensa, cara, é muito louco tudo isso, né? Sim, é difícil. É difícil pela limitação e pelo que colocam na nossa cabeça desde o nosso nascimento, né? Até me bateu uma coisa interessante aqui agora. Acho que eu falei pouquíssimas vezes sobre isso, mas você me perguntou como é que tudo começou. Se eu te falar que dentro da barriga da minha mãe já começou o processo. E aí eu vou falar o porquê. Foi uma coisa muito doida. Eu fiz uma regressão uma vez, né? Aquele negócio que você vai fazendo uma regressão guiada, aquela coisa toda que você vai indo. Sim. Eu fui regredindo, eu fui até a barriga da minha mãe, né? E o que acontece? Nessa regressão, e aí que eu entendi algumas coisas também. Nessa regressão, eu via que eu estava ali na placenta, dentro da placenta da barriga dela, mas eu senti um líquido preto, como se estivessem colocando um líquido preto justamente para modificar alguma potencialidade minha, de repente para não ter essa abertura em vida, entendeu? Para acabar, de repente, com a minha vida. E o que aconteceu? Eu sou prematuro. Eu nasci de 7 meses, tá? Então é engraçado, porque, pô, eu tenho 1,85 m, tá? Eu tenho 1,85 m, perto de 100 quilos, então eu sou muito grande para um prematuro, vamos dizer assim. Né? Mas, na verdade, para mim, só para você entender, então, quando eu fiz essa regressão também, eu já entendi que, desde esse momento, o sistema já estava atrapalhando, que é justamente o que a gente ia começar a falar agora, né? Como o sistema atrapalha e não deixa você acreditar nas suas potencialidades. Mas nessa regressão, então, eu vi que já estavam fazendo alguma coisa ali naquele líquido amniótico, aquela coisa toda, que provavelmente era alguma coisa contra mim, e eu mesmo, consciencialmente, já quis sair justamente para não ter aquele problema. Entendi. Então é muito interessante. Mas o sistema, ele tenta pegar a gente de todas as formas. Por quê? Aí eu vou entrar numa questão de Matrix, tá? Que é onde a gente está e o porquê que a gente tem no que eu acredito, tá? E porque que eu acredito particularmente que existem alguns seres, tá? Que eu chamo de demiurgos, existem espectros, outras raças também, como Greys, Zeta Reticulis, então tem draconianos, tem reptilianos. São raças, na verdade, que são muito mais avançadas tecnológica do que a mente e que conseguem fazer uma simulação onde nós estamos também inseridos dentro dessa simulação. E esses seres, então, eles se utilizam do sistema, tá? Eu não vou entrar no mérito nem de A nem B, mas eles se utilizam do sistema não só positivamente, como negativamente, se eu for entrar no mérito de positivo ou negativo. Mas o que é? Justamente para deixar a nossa mente tão cheia de problemas, vamos dizer assim, que é o que a gente chama da roda de Sansara, que o que acontece? Você tem problemas de trabalho, como a gente estava tendo, né, nessa mente, que a gente não conseguia marcar nada. Problemas de saúde, a gente estava tendo também. Aí outros tipos de problema também, problema em casa, problema com a mulher, problema com o filho, aquela questão de que tem que trabalhar, os boletos não param de chegar, então você tem que acordar cedo todo dia, você tem que ir para o trabalho. A grande maioria das pessoas, 99% das pessoas não tem uma possibilidade de repente, com um trabalho num carro sozinho, elas pegam um transporte público, aquela zona toda demora 2, 3 horas para ir para um lado, 2, 3 horas para voltar, depois tem que dar conta da casa, dar conta dos filhos, e aí você faz isso de segunda a sexta, aí você tem 2 dias que você acha que sem descanso, chega na segunda, começa tudo de novo, e essa é a vida de todo mundo. Então, eu vejo isso como um ciclo. E aí, que aí você fala, como que o cabra vai parar para fazer alguma conexão ou pensar em algo, né, velho? Não tem jeito. É o que eu estava falando para você, todos se projetam. Todos, sem exceção, se projetam. Mas o que acontece? Pouquíssimos têm a capacidade de sair com consciência. Pelo sistema, que impõe também isso a você. E aí o que acontece? Só falando um pouquinho mais de projeção. Quando a gente está entrando no estado de dormir, que é a projeção mais comum que as pessoas falam, o que acontece? O corpo de todos aqui, sem exceção, desacopla, o perispírito desacopla. Só que o que acontece? A sua mente está tão carregada de problema, que quando você sai, você fica vivendo os mesmos problemas onde você estava. Tanto que é super comum
quando você está dormindo. Só mudou o lugar. Sim, é super comum você estar dormindo, o que acontece? Aí você fica naquele looping do trabalho, pensando no trabalho. Ou se você está vivendo uma doença com uma pessoa doente, você fica naquele looping também. Você está no hospital com a pessoa, você não sai daquilo. Desculpa. Ou se você está com um problema de dinheiro, você fica naquele looping de dinheiro. Ou se você está muito ligado à bebida, você sai num local para você beber. Ou se você está muito ligado no sexo, você vai sair num local de sexo. E todos esses seres que estão próximos da gente, mas a gente não consegue enxergar, mas eles estão próximos da gente. Não adianta falar que você, eu não quero ver. Você pode querer ou pode não querer, eles estão do seu lado. Tá? Então, eles estão ali do seu lado e estão se aproveitando de você. Eles se aproveitam dessa questão toda, dessas situações que eles mesmos colocam para ir deixando a mente tão carregada assim. E, gente, é a mídia que vai fazendo isso, é o sistema que cria uma guerra ali, cria uma confusão ali, falta de alimento, aí dá um problema de economia ali. E você pode ver que esses problemas estavam acontecendo em vários locais do mundo. E, na verdade, quando acontece ali, é por culpa do governante tal, ou é por culpa do outro governante. E você vai ver, e você sempre está nesse meio aí dos problemas e a mídia te colocando confusão e você não consegue treinar nada. Nem tem como treinar, cara. E pra mídia não é interessante que todo mundo saiba disso. Não, é isso aí. Por isso, Semente, que olha só, eu costumo falar isso, nós somos poucos conversando sobre isso. Olha só, é isso que a gente está conversando aqui, pelo menos para mim, tá? É um papo interessantíssimo. E é um papo tão interessante que eu tive que me afastar de 95% dos meus amigos. Porque 95% dos meus amigos não estavam nem aí para esse tipo de papo, não estão nem aí para esse tipo de papo. Sim. O que eles querem é beber, é mulher, é ir no futebol, é ver o jogo sentado lá enchendo a cara, entendeu? É ir num show de música, é ficar nessa vidinha. Então, eles não estão aí para o que a gente está conversando aqui. Eles não querem saber se o governo dos Estados Unidos falou que ETs existem. O governo dos Estados Unidos falou que existem UFOs e que existem outras raças. Ninguém está nem aí para isso. Eles botam isso na mídia escancarada para a gente, você bota isso num grupo de pessoas assim normais. Ah, não, é. Ninguém fala nada. Se interessa. É muito pouco. Ninguém fala. É como se não tivesse acontecendo nada. Aí você vai falar com uma pessoa dessa assim, você viu que existem outras raças, existem outros seres, e de repente existem outros planetas, estamos sendo visitados, o que quebraria todo esse sistema religioso de dogma que é implantado em cima da gente? As pessoas não estão nem aí. Elas preferem viver o sistema religioso de dogmas, viver os seus problemas, viver todas essas crenças e não evoluir nesse sentido. Sim. É que nem que nem você falou do Matrix, é que nem o brother lá, ele não queria sair da Matrix, né? Ele quis voltar. É o Cypher, louco isso, né? É o Cypher. É muito louco isso, porque o cara saiu e ele achou que era melhor ficar dentro, porque era muito mais complexo ele ficar do lado de fora do que ficar dentro. E é isso. Se você soubesse o que eu recebo de mensagem, cara, as pessoas elas falam, eu quero começar a ver, eu quero começar a fazer isso, aquilo. E a gente vai dando toque, faz isso, faz aquilo. Aí, de repente, fala assim, pessoa, meu Deus, Tiesco, mas eu não quero ver mais nada. Eu comecei a ver as coisas, eu estou sendo atacado. Não, você não está sendo atacado. Você sempre foi, você só não estava enxergando que estava te atacando. Aí, agora você falou tudo. Entendeu? Você aí a pessoa fala assim... pegando através do véu, né? É isso aí. Aí as pessoas falam assim, caraca, eu vi um dragão enorme olhando para mim. E as pessoas levam o dragão pelo lado negativo, e se a gente entrar no arquétipo, né, o dragão é o arquétipo do corpo desse ser universal que a gente vive hoje no mental, e a pessoa, na verdade, está vendo a expansão do universo, que é uma coisa assim fabulosa, mas fala assim, eu não quero mais ver isso não, me assustei. Então as pessoas mesmo, quando elas dão um passinho para fora, botam o narizinho para começar a ver o que está acontecendo, elas pedem para voltar. E fora também o sistema, né, Black? Que quando a gente começa a fazer esse tipo de coisa, esse tipo de bilocação, projeção, esse tipo de acesso que eu estou falando para você, por bem ou por mal, liga também uma luzinha ali pro sistema que aquele gaiato está fazendo uma coisa de fora. E a gente começa a só tomar porrada. Aí toma porrada, em cima de porrada, em cima de porrada, para você voltar para trás e parar de fazer as coisas. Mas você não acha que também tem um lance, ou se certas pessoas têm, tá preparada? Que nem todo mundo tá preparado para isso também, né, velho? Então, isso é uma excelente pergunta. Tá? Para mim é uma pergunta assim, fantástica. E quem somos nós para julgar se o outro está preparado? Né? O que a gente tem que entender é o seguinte, se tudo é uma experiência, tudo isso é permissivo. Até mesmo a Matrix. A fonte permitiu tudo. A fonte permitiu tudo. E se a pessoa não está preparada e prefere ficar, gente, é difícil eu falar isso, mas tudo bem. Mas eu acho que tá tudo bem, cada um tem a sua escolha. Tudo bem, é isso aí, e tá tudo bem. Tá tudo bem. Quem sou eu para querer colocar essas verdades que são para mim para o outro?
E quem sou eu para falar que eu sou melhor do que o outro porque eu estou enxergando isso? E se tudo que eu estiver vendo também estiver errado? Se tudo que eu estiver falando aqui com você também não for uma holografia colocada na minha cabeça? Sabia que às vezes eu faço essa pergunta, né? Tipo, uma visão mais kardecista, né? Que os caras falam das cidades e tal. E eu falei, gente, vocês já pensaram que chegar lá e não é nada disso? É uma outra coisa que ninguém nunca falou? É isso aí. A gente tem que começar a entender o tá tudo bem. Está tudo bem, é normal. Se a pessoa. Aí pessoas falam que o planeta, a Gaia, está indo para 5D, que o véu da Matrix está ruindo, que as pessoas serão levadas para um outro planeta no mesmo nível dimensional. Gente, está tudo bem. Se a pessoa assim quiser, você tem que respeitar o livre-arbítrio da pessoa e está tudo bem. Vamos respeitar. A prisão aqui, é difícil falar isso. Quando a gente fala a palavra prisão, as pessoas acham que é uma imposição, né? Mas a prisão aqui, ela é uma questão consciencial. Não existe grades, não existe nada te prendendo aqui. A sua mente te prende aqui. Você pede para estar aqui. Você pediu para descer aqui e ficar vivendo dessa forma. Você pediu para experienciar tendo esse esquecimento. Você concordou com todos os contratos, com todos os tratos, com tudo que o planeta exige para você poder entrar aqui. Tá? Então a gente tem que começar a entender isso e assumir a nossa responsabilidade. Assumindo a nossa responsabilidade, olhando para dentro, mostrando como o caminho é interno, que eu estou falando sem depender de ninguém, é a forma que você vai ter de tentar, de repente, compreender isso. E se para você for uma boa experienciar em outras localidades que não seja aqui, ótimo, tá tudo bem. E se não for e você for para outro planeta e ficar na roda de Sansara, está tudo bem também. Não tem problema nenhum. Também acho. Acho que, todo mundo tá livre para fazer o que quer. É, justamente isso. Aí, por um acaso, eu bati um olho aqui. Eu bati um olho num Discordo. Tá? Foi do Diógenes aqui. Por um acaso, eu bati um olho no chat e vi um Discordo. Daqui a pouco eu lanço as perguntas da galera aí também. Então depois eu entro aqui, eu entro até na questão da discordância. E que fique claro, aqui não é uma questão, a verdade é minha. Tá? As projeções quem faz, que eu conto, na verdade, no meu canal, são minhas. As bilocações são treinamentos que eu faço com outras pessoas, mas eu não quero que essa minha verdade seja a verdade de ninguém. Claro. Tá? Longe Você tá contando disso. a sua verdade, e é isso. É isso aí. Então, a minha verdade é aquela coisa, é a minha verdade individual. Se ela fizer sentido para um outro, beleza, mas aqui não tem ninguém tentando convencer ninguém a nada. Como eu falei, tá tudo bem. Tá? Então, para a fonte, na experienciação, está tudo bem. É uma palavra tão boba, mas é uma palavra tão complexa o entendimento disso, porque é uma complexidade de respeito, inclusive de amor. Porque a partir do momento que você respeita o outro, que também é você, independente se a experienciação dele é positiva ou negativa, na nossa perspectiva, porque para a fonte também não existe positivo e negativo, só existe uma experiência. A dualidade ela existe de uma forma exacerbada aqui embaixo onde nós estamos aqui como fractais de alma, que estamos na densificação quase que máxima desse ser que veio se densificando. Então, para a gente, a dualidade aqui é uma coisa horrível. Todo dia tem problema, todo dia é uma questão, todo dia tem um negocinho. Mas, na verdade, se a gente elevar multidimensionalmente o nosso pensamento e a gente tentar chegar próximo da onde começou essa expansão consciencial, que foi essa densificação para todos os lados possíveis e imaginados, a gente vai ver que está tudo bem. E que o que a gente, de repente, vê uma pessoa, de repente, fazendo uma coisa errada, que você tem um julgamento do que é certo e o que é errado, você julga aquela pessoa pelo que é errado, que aquela pessoa também pode ser você experienciando de outra forma. Só que o observador está vendo de outra maneira. E é você mesmo. Só que é muito complexo de eu ficar falando que eu sou você sou eu, que todos somos um. E as pessoas acham que não, que somos um só quando a pessoa é amorosa. Quando a pessoa faz alguma coisa errada, não somos um. Entendeu? Mas somos um. Se somos um, somos um. É a unicidade. Tá? Então, eu acho que isso é uma questão muito complexa. Tá? E aí vem a questão do discordar ou não discordar. Tá tudo bem também, gente. Cada um com a sua verdade. E que fique claro, todo mundo tem as suas verdades e cada um tem uma verdade. E ninguém pode falar que a verdade do outro é mentirosa. Sabe por quê, Black? Aí vamos entrar, então, em algumas questões que eu gosto. Eu falei até recentemente Vamos falar um pouquinho de metafísica também, mas alguns conceitos que já estão surgindo, que a ciência já está comprovando. Já existe comprovação
Cientistas já comprovaram que existe esse tal desse multiverso. Já está comprovado, gente. Olha só, não sou eu que estou falando. Os cientistas já falaram, ó, existe um multiverso. Nós não sabemos como funciona, nós não sabemos como se chega nele, mas existe um multiverso. E o que é um multiverso? O multiverso são possibilidades. Então, eu tenho falado bastante sobre isso agora, mas eu estou fazendo a live com o Black aqui hoje. Eu poderia não estar fazendo a live com o Black aqui hoje, com semente. Não fazendo essa live hoje é uma possibilidade, é uma bifurcação. E então existe um multiverso onde está tendo a live, existe um multiverso onde não está tendo a live. Mas isso é somente um ponto. Agora vocês pegam aí 8 bilhões de consciências, todas as possibilidades desde o nascimento e todas essas bifurcações que vão acontecendo. O multiverso é infinito. E se eu estou falando para vocês que é para fora o multiverso, eu estou falando que existe um multiverso dentro de você. Então, quantas consciências não existem que estão experienciando isso tudo? Sim. Se a gente começar a pensar nesse nível, então eu não vou dar mais exemplo radical, não. Eu prometi que eu nunca mais ia dar exemplo radical para não criar confusão. Mas, então, vamos lá. Está tendo uma guerra ali, tá? Se as pessoas acham, poderia estar acontecendo uma guerra ali, a guerra ali está acontecendo em um outro universo, numa outra possibilidade. Então, tudo que você possa imaginar são possibilidades que podem estar acontecendo. É que nem a série do Loki, você assistiu? Pô, fantástica. Aquilo ali é fantástico. Entendeu? O final ali é exatamente isso que você falou. São várias possibilidades com o mesmo ser, vamos dizer assim. É isso aí. Agora, a série do Loki, ela bota um a mais nisso que eu tô falando. Porque o que acontece? Eu tô falando para as pessoas que existe um multiverso com várias possibilidades e vários universos, né? Mas dentro de cada universo também existem as linhas temporais dentro desse universo, que são as ramificações que estão acontecendo naquele universo também. E isso eu tô falando, gente, que acontece também dentro do multiverso. Então o bagulho, se a gente for parar para pensar, o bagulho é muito doido. Tá? Eu mesmo hoje estava pensando, eu estava lá no trabalho, eu estava pensando essas merdas, olha só. Lá na hora da contabilidade, conversando com clientes, as merdas todas acontecendo lá, tudo aquele vucu-vucu, aí bate essas questões na minha cabeça. E fala assim, quem sou eu? Aí eu começo a falar do meu... E eu entendo o ego individualizado, tá? Porque se a gente não consegue analisar por essa coletividade toda, e a gente não consegue por aqui, a gente tem uma fração do que é a coletividade, né? Mas quem sou eu para achar que, de repente, eu estou tendo algum problema, se, na verdade, eu estou experienciando em múltiplos universos, infinitos universos, tudo sendo experienciado ao mesmo momento, e eu aqui sou somente uma parte de uma consciência coletiva que está absorvendo todas essas informações ao mesmo tempo. É muito louco. É muito louco. Pode ter... É aquele lance, né? Pode ter vários cescos que por aí, cantor... artista, tudo. E um que não acredita em nada disso. Sim, né? E um que vai falar, aquele Sesco lá é maluco. Aquele cara ali tá fazendo projeção, isso aí não existe não, meu irmão. Entendeu? E deve criticar também, deve ter um Sesco também, que deve entrar em algum templo, alguma coisa aí, deve fazer alguma coisa errada, de quebrar alguma coisa, criticar quem tá ali, que é um Sesco que não é esse aqui. Mas, na verdade, no final, é tudo um só, que é o Sesco experienciando e tá pegando aquelas experiências todas e é o que tá formando a unicidade do todo. Você acha que quando tiver uma... Você acredita que com todas essas consciências, uma hora vai ter uma unificação para voltar para a fonte? Então, dizem que existe a noite e o dia, né? A noite de Brahma, né? Que o hinduísmo fala muito bem, que é a expansão consciencial, e depois tem o retorno dessa expansão consciencial. Eu acredito que sim, tá? Mas o que acontece? Eu posso viajar bastante mais ainda? Tem essa, né, também. Eu posso viajar bastante também sobre isso, porque o que acontece? Eu estou falando de uma fonte. Eu estou falando de um pensamento de uma fonte. E se a gente começa a falar aqui que existem múltiplas fontes? Que é o que a gente consegue enxergar. Aí ferrou, velho. E aí eu te falo, porra, essa fonte que a gente está aqui agora, ela expandiu, mas o que acontece? Ela está absorvendo tudo ao mesmo momento. Só que ela tá tudo energia, né? Tudo vibração, está tudo acontecendo ao mesmo momento, e realmente pode ter o retorno de tudo. Né? Ela já. Aí é uma especulação, tá? Eu não posso falar nada baseado em nada, mas às vezes esse tipo de brainstorming bate na minha cabeça. Mas se houve a vibração e a energia começou a se expandir para experienciar, e essa energia tem que retornar também para experienciar, quem sabe também em algum momento
não existindo espaço-tempo, que não existe não sei o que lá, a experiência foi completa pelaquela fonte. Mas aí a gente tem que analisar que existem outras, e que existem outras experiências que de repente fazem sentido para ela. Então, é um assunto de expansão consciencial, que é esse despertar, que quanto mais você vai olhando, mais você vai vendo que não tem fim. Não é finito o conhecimento. Tá? E não adianta um falar que, de repente, você está viajando mais, porque você, de repente, está especulando sobre isso. Mas se eu estou especulando sobre isso também, é porque alguma informação veio para mim. E da mesma forma que eu falei que todos têm as suas verdades, essa informação também é para todos, né? A informação tá aí. Eu acho que é só a galera ir buscar. O que eu acho errado por exemplo, a gente tá nesse papo e a galera pode discordar e eu acho tranquilo. Eu acho que o que não pode é o julgamento sem a galera fazer o experimento. Sim. É justamente isso. Entendeu? Agora, se eu fiz o experimento, sei lá, não funcionou, deu algum BO, aí eu ainda tenho como falar alguma coisa. Agora o cara nem fez nada, mano. E se já sai falando. Mas posso te falar uma coisa? Eu me sentia muito mal quando eu fazia uma live. Cara, eu tomei tanta porrada, tu não faz ideia. Nossa, Então, imagino, tu não velho. faz ideia, tu não faz ideia que eu não ligo. E, gente, que fique claro, olha só, eu não vivo disso, tá? Até hoje, eu tô até fazendo um curso agora, depois eu vou, se você me permite falar um pouquinho. Claro, Até hoje claro. eu não tô ganhando nada. Semente, eu não ganho um centavo. Eu sou contador, eu tenho minha vida muito bem resolvida, graças a Deus. Tá? Eu não julgo também quem vive da espiritualidade ou quem faz alguma coisa. Também é necessário, tá tudo bem também. Mas às vezes as pessoas elas me julgam, charlatão, tá falando isso para fazer alguma coisa. Gente, eu pago para doar minha energia. Eu vou em cursos, eu pago minha passagem, eu pago minha comida para estar que nem uma bucha ali num curso, ancorando energia para todo mundo, para todo mundo se sentir bem, recebendo porrada em cima de porrada, aquela coisa toda, e trocando informações e energia, que é o que eu gosto de fazer. Então eu recebo tanto, eu tenho tanta abundância desse universo, entendeu? E eu penso sempre na abundância, e a abundância que eu estou falando para vocês não é financeira, é abundância em todos os sentidos. Mas para mim tudo é tão abundante, porque eu acredito nisso, eu crio isso sempre, que, caramba, essa pouca abertura que eu tenho, que eu tento passar para as pessoas, é só para estar junto, só para trocar informação, é só para, de repente, ajudar realmente dignamente. É para fazer um trabalho voluntariado ajudando. Tá? Então, nem isso podem falar de mim. Ah, você faz isso por dinheiro, você faz isso para... Não faço. Entendeu? Uma hora, se eu me encher, eu tenho minhas verdades, eu tenho minhas experiências, eu não preciso ficar passando isso para ninguém. Eu Sim. posso, de uma hora para outra, fechar o meu canal. Ah, gente, Tiesca, esse aqui é o meu último vídeo. Como eu já pensei, esse aqui é o meu último vídeo, gente. Eu já passei as informações. Se vocês forem ver tudo que eu falo durante esse período todo, as lives, os vídeos, se vocês forem entender tudo, eu não tenho mais o que passar, porque eu já passei tudo. Então, eu não preciso ficar aqui botando a cara a tapa. Então, as pessoas discordam, desculpa, gente. Vocês podem discordar, mas vocês estão discordando sem sentido. Porque vocês, na verdade, estão vendo, de repente, um flash do que eu estou passando de informação e não estão vendo o contexto inteiro. É bem isso. É bem isso. Cara, E aí é o que você falou, você tá na sua verdade. é isso aí. Eu tô na minha. E a minha verdade é minha, as minhas experiências são as minhas, da mesma forma que são as suas, da mesma forma que é de todo mundo. Todo mundo tem as suas verdades. E tá tudo bem. Se você tem uma verdade, que você está numa religião, tudo bem também, gente. As religiões também, elas servem para dar um caminho. Não estou falando que, para mim, é um caminho intermediário também que atrapalha. Não é o fim. Mas se você está nesse caminho também, gente, está tudo bem. Quem sou eu para julgar alguma coisa? Eu só estou aqui para falar as minhas verdades e passar o que eu acho dessa situação toda onde a gente está e onde a gente está nesse momento. E aí, quem quiser, escuta. Quem não quiser, vai assistir Big Quem não Brother. quiser, é isso aí. É. Por isso que eu gosto de você, Semente, que você é um cara autêntico. Você fala e é isso. E realmente é isso. Ah, não, eu Entendeu? falo, mano. Se eu tiver, eu falo mesmo. Dou aqui Quem gosta doer. de mim. E E pode quem falar pra gosta mim de mim, também. E tá é tudo isso aí. certo. E quem gosta de mim, ótimo. E se não gosta de mim também, ótimo também, gente. Gente, tá tudo bem. Vocês acham que eu tô aí? Eu não tô nem aí para isso. Entendeu? Eu tô aí para mim. Eu tô para mim, aquela coisa aí vai ser, você é egocêntrico pra caramba. Não, gente. Quando você começa a estudar, quando você começa a ir para dentro, quando você começa a se entender,
você começa a entender esses aspectos, quando você começa a entender que você é uma consciência coletiva e que essa individualização é uma pequena parte, mas eu vou falar pequena parte, porque essa pequena parte tem as mesmas informações que a parte maior. Quando você começa a entender isso tudo, esse está tudo bem, que parece que é o F que a gente está ligando, não é o F. É só para você entender que você entende, você compreende, você não julga e você aceita a tudo e a todos. E aí o bagulho começa a ficar doido. Porque aí você começa a entender esses múltiplos universos que estão experienciando essas coisas todas, e você vê que você também está experienciando isso em algum local, e que você também faz isso, você julga também em algum local, e aí quando você começa a entender isso, aí você começa a entender essa unicidade, que eu acho que isso que as pessoas têm que entender. Sim. Desculpa a viagem, tá semente, mas é porque quando eu começo a falar sobre esse tipo de coisa, eu faço esse brainstorming coletivo, eu acho que é muito interessante a gente pontuar, mesmo que seja uma coisa muito doida e seja uma coisa assim, fora do natural, né? Cara, eu acho que tá tranquilo. E o meu, como eu já falei, ontem, tipo, o Danilo, que foi o convidado aqui, falei, o meu papel é pra trazer essa galera e falar mesmo. É isso. E você tá certíssimo. Os caras estão viajando ali naquele canal. Vai para outro canal, velho. E o que você tá fazendo é a expansão consciencial de todos. Você é um veículo que tá pegando outras pessoas, você é um veículo importantíssimo, né? Porque a partir do momento que você começa a divulgar e passar esse tipo de informação, são as informações que você também tem dentro de você, mas que você faz vou chamar de acordo, mas chama as pessoas aqui que são você também, e nós juntos estamos passando essa informação. Porque a sua egrégora está trabalhando junto com a minha. O semente multidimensional pode apostar que está junto com o Chesco multidimensional e com vários outros que aqui estão passando essas informações todas. E com certeza. E eu acredito que tem outros lugares que a gente está passando essa informação também. Sim. Pode apostar que sim. Não, às vezes a gente brinca. Isso aí eu tenho certeza absoluta. Eu não tô falando assim, tem outros podcasts. Não, pode ser qualquer coisa, mas a informação está sendo passada. É isso aí. Da hora. Cescão, vamos pegar algumas perguntas da galera? Vamos lá. Aqui, senão o povo vai começar a brigar comigo aqui. Mas eu vou lançar a primeira aqui. Eu vou lançar a primeira aqui, que é do Cafofo do Black. Que às vezes eu bolo umas perguntinhas e jogo aqui. Deixa eu pôr ali, ó. Cadê aqui? Vamos lá. Vocês, na sua visão, quais os benefícios e os perigos de se explorar as capacidades psíquicas e a projeção astral? Você acredita que é importante ter cautela e orientação ao se aventurar nessa? Sim. Respondendo, a pergunta é excelente, mas a resposta eu não posso colocar medo nas pessoas. Tá? Não é uma resposta para colocar medo. Mas o que acontece? Como eu falei até durante a live. Quando você começa a fazer, você está adormecido. Tá? Então você é um no meio de 8 bilhões que não estão vendo nada. A partir do momento que você começa a interagir no outro plano, e que fique claro, quando eu falo da interação no outro plano, não é somente no perispírito, é no corpo astral, no mental inferior, mental superior, no corpo búdico e no corpo átmico. Não achem que quando você utiliza o mental, você só está saindo em uma localidade. Como eu estava conversando com vocês, quando a gente sai do corpo, a gente está saindo para todos os locais. E quando a gente sai para todos os locais, aquelas consciências mais nefastas que não querem que a gente enxergue isso tudo que está acontecendo, sim, elas botam como se fosse um alerta em você e elas te identificam. Tá? Então, mas isso que eu estou falando para vocês acontece com todos. Então, existe sim, eu não vou mentir para vocês, existem algumas abduções no astral, com o corpo astral. Tá? Acontecem sim, porque às vezes quando você sai com o corpo astral, tem um ser ali que te pega. Mas não acho também que você não está sendo pego, não. Você só não está vendo que você está sendo pego. Às vezes você está sendo pego toda noite, quando você está dormindo, que você está desacoplando seu perispírito, você está sendo pego toda noite, você só não está tendo a consciência. Mas então, sim, quando você começa a sair, a gente tem que ter muita cautela, sim. Existem questões que a gente pode fazer, tá? Existem proteções que a gente pode fazer. Existe uma plasticidade desse corpo, desses corpos que a gente utiliza. Aqui a gente está limitado por um corpo de carbono, tá? Então a gente não tem como modificar o corpo, a gente não tem como fazer nada aqui com esse corpo. Mas em outros corpos, já falando do astral, você tem a plasticidade de não sair com essa imagem.
Você pode sair, então, com a imagem, de repente, de uma mulher, de um outro ser de outro planeta, você pode se camuflar. A partir do momento também que você sai, que você tem alguns conhecimentos, como, por exemplo, o nome do meu canal é Merkabah. É justamente ativando a tecnologia do Merkabah, que é uma tecnologia que você tem o poder de ativar e que é uma geometria sagrada, por si só também já é um escudo que você plasma à sua volta de proteção. A partir do momento também que você começa a vibrar mais alto para ter essas saídas conscientes, como no Livro dos Espíritos já falava, Kardec já falava sobre isso, Chico também, quando você sai vibrando muito elevado, espíritos de vibração mais baixa não conseguem te ver, porque você está vibrando de outro jeito, da mesma forma que nós estamos aqui agora, e tem gente do meu lado, da mesma forma que tem gente do lado de vocês, você só não está vendo porque você não está na mesma vibração. Se você sintonizar a vibração, o dial do rádio virar um pouquinho, você começa a ver, de repente, 1, 2, e começa a ver outros seres de outras dimensões também, e você começa a ver tudo. Então, sim, tem que ter muita cautela, tem que ter estudo, sim, tá, gente? Eu, por um acaso, como eu falei para vocês, eu comecei a projetar sem aprender nada e sem ninguém me ensinar nada. Mas como eu também falei para vocês, todas as informações já estão dentro de você. Então, se você se perguntar, se você se analisar, tudo que eu estou falando aqui que pode parecer absurdo, você vai ver que faz sentido e que você só precisa pegar essa informação. E aí você também, automaticamente, porque você já sabe, você começa a ir fazendo essas proteções, que nem eu faço. Que nem o Merkabah, quando eu fiz a primeira vez, quando eu fui sair, que eu mesmo fui fazendo a figura geométrica, fui plasmando ela à minha volta, eu mesmo começava a sair com outra fisionomia para conversar com outras pessoas, e não foi vendo ninguém, tá? Eu não vi ninguém falando, eu pouco vi literatura a respeito de plasmar arma, plasmar outro corpo, ou você fazer um Merkabah para sair do planeta. Tem pouca gente que está falando com isso. Está começando agora, a matéria está começando agora a ficar mais clara, mas tem pouca gente falando. Sim, com certeza. Vamos para mais uma perguntinha do Qual é o nome dele? Moraes. Geo Moraes? Acho que é Geo Moraes, né? Geo Moraes. E aí a pergunta é como treinar a bilocação? Então, isso é uma coisa. Eu vou falar a palavra boba, mas não interpretem como uma coisa preconceituosa. Não é isso, tá? Mas é simples. Tudo é simples, na verdade. A gente é que complica, por causa da dimensionalidade que a gente está. Mas um exercício muito simples. Eu moro no Rio de Janeiro, tá? Então é comum eu passar de carro no calçadão, né, ali onde tem a praia, e eu ver a praia. Vocês já tentaram, de repente, mas intencionar com vontade. Quando eu falo de usar o mental, é uma intenção, pensamento com vontade. Não é aquela intenção, e você se perdeu no pensamento. Você já pensou se intencionar, como eu faço várias vezes, às vezes eu estou dentro do carro e eu me intenciono na água, botando o pé na água. E quando você faz isso e você se projeta ali, você está em 2 locais ao mesmo momento. E o que acontece? O negócio começa a ficar tão absurdo que você começa a sentir, entendeu? O sentimento, de repente, da água, você começa a sentir outras coisas acontecendo à sua volta, você começa a sentir a energia do sol que está batendo em você e está energizando o seu corpo. Então, isso é um treinamento muito simples, que você pode fazer, não só na praia, você pode também se olhar, de repente, você está, sei lá, num parque, você se imaginar do outro lado do parque. Tenta se imaginar lá, com o olho aberto mesmo, gente. Ninguém precisa fechar o olho para fazer essas questões mentais, tá? Você consegue fazer tudo com o olho aberto. Você não precisa meditar. Você não precisa ficar meditando por 1 hora para você acessar esse tipo de informação que eu estou fazendo. Às vezes, você acalmar o seu corpo por 5 segundos, aonde não existe espaço-tempo, isso por si só já te levou a uma localidade. Tá? Então, esse é um treinamento que eu acho muito legal. Outro treinamento foi o que eu falei com você, Black. Sentiu na cabeça uma pessoa, porra, minha mãe. Sentia minha mãe. Aí te manda uma mensagem, qual a vergonha de repente ela falar, pô, pode ser que dê certo, pode ser que dê errado. Sim. E se você mandar uma mensagem, a sua mente vai pensando em você? Que beleza, você está confirmando uma coisa, você está confirmando uma informação, que você está sentindo ela, você está bilocando ali na mente, você está vendo aquela coisa toda. Mas, gente, também se ela não sentir, não tem problema, não tenham vergonha. O problema das pessoas, que eu acho que eu também tive muito esse problema no início, tá? É justamente isso, é o medo de você perguntar e a pessoa falar que você não está vendo nada. E quando você recebe, de repente, essa resposta, você fica com medo de fazer essa pergunta, isso vai te bloqueando cada vez mais e mais. Então não tenham medo. É treino. Tá? E tem que treinar. Como eu falei para você, vocês têm essas capacidades? Sim. Mas se não treinar, não vai abrir.
É que nem o mesmo conceito da lei da atração, né? Sim. No final é tudo a mesma coisa, gente. É o mesmo conceito também de lei da abundância, entendeu? Se você não está cocriando abundância, você não vai ter abundância, gente. Não adianta você cocriar 99% que você vai ter abundância em qualquer sentido que seja, não só no financeiro. Mas você não está acreditando naquilo, o que vai acontecer? Não vai acontecer. É. O que eu vejo a galera perguntar muito, ô, Cisco, que assim, o pessoal fala muito, né? Da lei da atração, cocriação, abundância, mas eu vejo muito a galera perguntar pra mim, fala, pô, beleza, semente, mas meu, como que eu faço isso, cara? Como que eu cocrio? Como que é? O pessoal tem muita dúvida. Eu entendo, e aí é aquela questão que eu falo. Às vezes é uma coisa tão simples, mas as pessoas criam tanta dificuldade. Tem um cara que eu gosto muito, que é um tal de Bashar, não sei se você conhece. Eu vi uma Baixar. vez ele. Eu vi ele uma vez respondendo uma pessoa que a pessoa estava falando: mas eu nunca vou conseguir fazer isso porque a minha vida eu tenho um problema financeiro, eu tenho um problema. A pessoa estava já no caminho, aquela coisa toda, mas falava: eu não vou conseguir isso porque eu tenho família, problema em casa com a minha mãe, problema financeiro, problema não sei o que lá. Problema... E ele falou muito simplesmente: olha só, os problemas são seus. Se você não resolver os seus problemas, não sou eu que vou resolver os seus problemas. Você tem que resolver os seus problemas e acreditar em você. Se você olhar para dentro, você vai começar a acreditar em você e você vai ver que tudo é simples. Tá? Agora, o simples que eu estou falando, essa palavra simples, ela envolve uma complexidade de estudos e conhecimento que para você chegar nessa simplicidade, primeiro você tem que ter a dificuldade. E olha a dualidade aí. O simples e o É, difícil. É que a gente não coloca a dualidade. A gente tem que sempre, quando você tiver algum problema, tenta colocar a dualidade em jogo. Tá? Eu tive umas reuniões hoje, até no escritório, com família, foram reuniões pesadas, entendeu? Pessoas que não estavam concordando comigo e eu falei, tudo bem, eu posso estar errado, mas pelo seu lado é isso. E se for pelo meu lado, que aí eu estava botando na outra situação, a gente tem que entender que não existe alto, baixo, não existe preto, branco, não existe luz sem sombra, não existe a dificuldade sem a facilidade. Quando vocês começam a entender isso, aí vocês vão entender que como co-criar é uma intenção, um pensamento. Se eu estou com o corpo, eu estou entendendo o meu corpo, eu estou olhando para mim, tá? Se você precisa de uma resposta de como cocriar de mim, do Chesco, ou do Semente, você não vai cocriar. Porque você não acredita em você, você não está olhando para você para dentro. Você tem que olhar para você, intencionar e você tem que aplicar a sua energia para aquilo acontecer. é meio que, pra galera entender, né? É meio que você criar uma historinha dentro de você e jogar pra fora. Isso. É aquela coisa. É como se você absorvesse a energia e como é um plasma, vai acabar. É, tipo Intenção assim, Bernazer é aplicado com energia. Você absorve aquilo tudo e explode. explode. Você, Quando você é, explode, você, é isso. você cria, né? Você cria, você imagina as situações, pronto, que você queira, né? Vamos dizer assim. É isso aí. E Semente, se você pensa que no local você está, lá você estará. Se você imagina uma coisa, aquilo vai acontecer. A cocriação, às vezes, ela acontece em questões de minutos. Às vezes você está pensando numa coisa com tanta intensidade, que às vezes você recebe um telefone, alguma coisa e aconteceu já. Então tudo é muito relativo. Quantas vezes eu já me assustei com o que eu cocriei? E olha só, você pode cocriar umas coisas boas e coisas ruins também, tá? Dentro da Boa, dualidade. Não acho também é, que você cocrie só coisas positivas. Tá? E falo mais. Vamos complicar um pouquinho mais o papo? Existem cocriações holográficas também. e eu vou te Aí, falar um negócio, não sei se você vai concordar, mas eu uhum. acho que a cocriação negativa é até mais fácil que a positiva. Sim, você também está intencionando, você está soltando aquela energia e ela está acontecendo. E você está cocriando aquilo ali. Você está cocriando aquela coisa, você está vibrando naquilo. Aí eu falei agora da cocriação holográfica. Pô, as pessoas, isso não existe, não sei o que lá, cacete. Eu gosto de dar esse exemplo, que para mim foi a melhor experiência que eu tive. Que eu fui naquela casa de Julieta em Verona, Romeu e Julieta. Nunca existiu Romeu e Julieta. Nunca existiu Romeu e Julieta, gente. O que existe é uma história que foi contada num livro. Mas o que acontece? As pessoas fizeram a casa de Romeu e Julieta. Você chega lá, todo mundo que chega lá tem uma fila de, sei lá, centenas de pessoas para botar a mão no peito de Julieta, que diz que dá sorte, sei lá o que diz que botar a mão no peito de Julieta. Todo mundo botando a mão no peito de Julieta. Tá? Todo mundo que entra naquela casa
plasma aquela história lá, porque é um casal que morreu por amor, não sei o que lá, e você entra lá. Aquela energia toda, você entra lá, você passa mal pra cacete, semente. Eu não sei se você teve a oportunidade lá. Tu entra lá, você sai Não, passando nunca mal foi. do momento que você entrou até o momento que você saiu. Eu passei tão mal que eu sentei Caraca. no chão. Não, eu sentei no chão. Segurança me acolheu e me levou para fora. Eu não estava aguentando de energia. E as pessoas tirando foto na sacada, aquela coisa toda. Cara, aquilo tudo foi cocriado ali. Aquilo existe. A história acaba que existe. Romeu e Julieta ali dentro existem. Então, seres foram plasmados utilizando aquela energia de todo mundo que cocriou aquilo ali tudo. Então, a gente tem que começar a entender isso também. Existe cocriação positiva, cocriação negativa e existe também a cocriação holográfica, que é um conjunto de pessoas que intencionando aquilo e jogando energia que também cocria aquele negócio. Sim. Legal. Da hora. Não, são coisas muito, muito malucas de se pensar, mas reais. Olhos de ver. Mesma forma, aí vocês falam assim, isso não existe. Caramba, quantas vezes as pessoas que viajam para a Europa e já entraram em castelos, em masmorras, se você tiver um pouquinho só dessas capacidades abertas, você vai sentir a energia, você vai escutar os gritos. Você sente os gritos. Gente, doido é quem encosta num negócio desses. Aquela energia toda ali nas paredes, aquelas larvas astrais, aquelas coisas todas ali, o pessoal vai lá e pá, bota o mãozão ali. Ou bota o mãozão num objeto, entendeu? Que gerou, morre, aquela coisa. Gente, se vocês soubessem o que tem por trás dessas coisas todas. Maluco. Vamos lá. Vamos para mais uma pergunta da Flowers, que pergunta aqui. Se existe o sistema, por que vivemos para onde irão tentar nos atrapalhar? O que você acha? Se existe o sistema, por que viemos para onde irão tentar nos atrapalhar? Bom, eu não sei se eu entendi a pergunta direito, mas como eu falei, tá? Existe um sistema e você pede para estar dentro do sistema. Tá? Então, você pediu para estar experienciando em Gaia. Tá? Então, você pediu para a consciência de Gaia, vamos deixar claro, tá? Gaia também é uma consciência assim como nós. Tá? Então, acho que a gente tem que entender isso. Da mesma forma que galáxias são consciências, da mesma forma que nebulosas são consciências, não com esse corpo biológico aqui, mas são consciências também. Então, houve uma permissão para nós estarmos aqui dentro. Gaia nos permitiu estar aqui dentro, tá? Mas existem seres que utilizam tecnologias para enganar. E eu vou entrar num mérito que eu não falei aqui na live, mas é uma questão que as pessoas às vezes ficam chateadas. E eu não estou querendo bater numa religião, tá? Não é isso. Não quero bater em nenhuma religião. Eu só tenho que expor um fato para as pessoas entenderem. As pessoas acham dentro do espiritismo que a encarnação é uma dádiva, né? Que você está sendo abençoado por reencarnar, tá? Que você tem o esquecimento, você não lembra de nada, porque se você lembrasse de tudo, você não conseguiria estar aqui, você não conseguiria estar do lado da sua mãe, de repente, do seu pai, sim. Você não conseguiria estar perto de uma pessoa que, de repente, te matou em outra vida, tá? Então, o espiritismo fala que isso é uma benção. E também é super falado que quando você desencarna, você vai para uma cidade astral e você vê um filmezinho. Isso. Tá? É um filmezinho da sua vida. Todo mundo fala isso, diversas literaturas, e que nesse filmezinho é mostrado tudo que você faz de bem, tudo que você faz de mal. Não só aqui, como em outras vidas. Aí vamos lá. Você desencarna, você vai para essa cidade. Você começa a ver um filme. Você vê o filme da sua vida, dessa vida recente, você lembra de outras encarnações. O que te passarem ali, você vai acreditar. Se te passarem uma outra encarnação ali, você vai acreditar. Tá? Sim. Vai acreditar. Porque você não tem a lembrança, você não lembra do que é. Aí eu te falo, isso é uma questão já. Será que isso já não é o sistema? Que ele não está interferindo diretamente no livre-arbítrio da pessoa de escolher estar aqui. Mas ela bota uma questão ali que, de repente, faz você querer voltar. Então é por isso que eu estou te falando. É consciencial, você quer voltar. Aí você chega aqui, não lembra de porra nenhuma. Ninguém lembra de nada. Você não lembra do que você fez aqui. Você não lembra se a sua mãe é sua mãe. Você não lembra se seu filho é seu filho. Você não sabe se são pessoas queridas. Você não sabe se é nada. Você não sabe se é a encarnação passada. Até a gente que vê outras encarnações não sabe também o que está vendo, se não é holografia ou não. Entendeu? Pode estarmos sendo enganados também. Mas aí eu te pergunto, se é uma dádiva para você poder evoluir, como é a métrica que eles falam, e eu também não acredito em evolução, porque se você é um fractal da fonte, você é a fonte, você não precisa evoluir. Você está experienciando e depois você vai retornar e experienciar em outros lugares. É somente uma experiência.
Mas se você precisa, então, evoluir, e para evoluir você tem a dádiva de esquecer, não seria mais fácil, de repente, você lembrar em 2, 3 encarnações o que você fez, para você falar, porra, agora eu já entendi como é que funciona tudo e não vou mais estar aqui? Então, o sistema, ele trabalha de diversos modos. Esse que eu falei para vocês é um detalhe. Pô, de milhares. Tá? De milhares de detalhes. Filmezinho bobo. Vamos lá, informação preditiva da Disney. Monstros S.A. Bobinho. Para quem não viu ainda, como é que é a maior fonte de energia que existe para os monstros? É o medo. O Tá? O que medo. acontece? Eles acessam aquelas portas, dão um susto na pessoa, e aí a pessoa com medo enche aquele negócio de energia. Ah, Tiesca, então eles só fazem isso para botar medo? Não. Depois, no final do filme, qual a maior fonte que eles descobrem? A alegria, o riso. Então, eles estão mostrando para a gente que eles estão captando energia das duas formas. Então, não existe lado A, não existe lado B, não existe o medo, não existe não é medo, é euforia. Nós temos uma particularidade nesse corpo que nós estamos, que é o ectoplasma, que esses seres também não têm. E esse ectoplasma, sendo energia, é necessário para que esses equipamentos tecnológicos que fazem essa simulação funcionar, eles existam. E aí as pessoas vão fazer, mas é impossível que outros seres façam simulações para aprisionar a gente. Gente, hoje nós, através da inteligência artificial, desse Apple Vision, essas coisas todas, nós estamos entrando no metaverso, nós estamos criando simulações com menos de 100 anos, onde as pessoas já estão entrando e não convivem com mais ninguém. Agora, você bota isso numa perspectiva de uma civilização com bilhões de anos de tecnologia. Por que eles não poderiam estar criando umas simulações também para ir colocando as pessoas? E as pessoas, sem querer, dentro de simulações e dentro de simulações, vão criando simulações e vai aprendendo cada vez mais. Então, é uma questão de análise, a gente tem que ir analisando, tá? Isso é que eu acredito que seja o sistema. Não, com certeza. Ixi, esse negócio da inteligência artificial dos mundos virtuais aí, é bem isso que você falou. Tem gente que não quer mais viver aqui, não, só quer ficar ali no óculos, mano. Semente, eu já vi casal na internet, tá? O casal, o marido na mesa, a mulher na mesa, os dois com aquela treco ali, os dois fazendo o que tem que fazer, cada um na sua vida, dentro daquela. E que fique claro, eu não sei se vocês já tiveram acesso a isso. Eu já tive acesso não ao Apple Vision, mas eu tive acesso a um óculos desse. Gente, a gente está numa realidade. É que nem está aqui. É que nem está aqui. E você fica ali dentro mesmo. E conversando com outras pessoas que na fisicalidade não conversam, estão ali dentro para conversar e fazer o que elas não têm coragem de fazer aqui. Tá? Então a gente está criando uma simulação holográfica também para nos prender. Principalmente se a pessoa tem uma vida zoada e se não se aceita, ela fala, aqui é a vida ideal, mano. Vou ficar aqui. É isso aí. Né? E já tem filme também sobre isso, tá? Tem o Upload lá no Apple não, no Prime TV, que é justamente isso. A pessoa morre, a mente dela é transferida, ela fica num hotel lá e fica vivendo e conversando com os encarnados. Gente, tudo que a gente está falando, que é uma viagem, isso está tudo informado. Eles não podem interferir diretamente no livre-arbítrio. Eles são obrigados a passar informação, vocês são obrigados a saber o que está acontecendo, e aí eles podem sim manipular. Que aí é a manipulação que eles fazem para você querer ficar aqui. Legal. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tem. Laide. Vamos lá. Pergunta: como reconhecer o que é da luz e o que não é? Então, isso é uma coisa bem difícil, porque vamos lá. E aí vamos tirar umas caixinhas? Vamos dificultar a pergunta um pouco mais ainda? O que é luz e o que não é luz? E o que te interessa também saber o que é luz e o que não é luz, se o caminho é interno, você só depende de você. A partir do momento que você só depende de você, se vai aparecer um ser de luz ou um trevoso na sua frente para de repente te influenciar, tanto faz como tanto fez, você não necessita disso. Eu falo que as pessoas não precisam de nenhum mestre ascensionado, elas não precisam de nenhum, sei lá, algum caboclo, não precisa de nenhuma Shiva, qualquer deus desses que vocês possam imaginar, tá? Como eu falei para vocês, a gente pode trocar a roupagem quando a gente está no plano astral. Então, da mesma forma que eu troco, todos vocês podem trocar, tá? Esses seres também podem trocar também no astral a roupagem. Então, pode ter gente, sim, que tem uma intenção boa, uma intenção ruim. É difícil de ver, muito difícil, tá? Você tem que tentar pegar alguns gatilhos, às vezes, que você... Por exemplo, às vezes você está em projeção, você está vendo uma pessoa, às vezes se você olha para o pé da pessoa, você consegue ver que aquela pessoa não reflete o que ela está se mostrando ali de realidade. Ou então algum trejeito que a pessoa faz.
Da mesma forma que é difícil hoje, você já deve ter visto essas questões de shapeshifter, é uma coisa que acontece aqui. Tem essas filmagens dessas pessoas, desses famosos aí, que às vezes o olhinho faz assim, né? Parece um de lagarto, ou às vezes o olho faz assim, a pessoa está parada. Aí eu te pergunto para vocês também, devolvendo, como é que vai saber se isso é luz ou se não é luz? Para que de repente isso interessa? Aí a gente entra no mérito da fonte. Se tudo é uma experiência, e o que eu estou falando para vocês aqui pode ser uma coisa... Pode parecer uma coisa bem simplista e as pessoas não gostam das coisas simples. As pessoas realmente gostam de dificultar. Mas a partir do momento que é uma experiência e não existe luz, não existe sombra, não existe, como eu falei, alto, baixo, não existe a questão da dualidade em outros planos, é importante, sim, que a gente analise tudo, tá? Não estou falando para ninguém analisar nada, mas se você olhar para você, que é o para dentro, você vai ter todas as respostas que você precisa. Tá? Você não precisa de ninguém te passando informações acásticas. Você pode nos registros acásticos, e registros acásticos não são vidas passadas. Registros acásticos é tudo desde a experienciação. Então, se você quiser, tá? Eu falo para vocês, porque quando eu tenho minhas perguntas, eu vou em algumas localidades, eu me pergunto lá, eu me respondo, entendeu o que está acontecendo e trago a informação. Pode ser errado ou certa, mas eu estou indo e pegando as minhas verdades, entendeu? Não sei se eu respondi, não sei se a pergunta foi essa. Fica tranquilo, fica Mas tranquilo. é isso aí. Vamos lá. Fica tranquilo. Deixa eu ver, acho que tem mais uma aqui da Leilane. Vamos lá. E se tudo isso não seria um novo controle na humanidade, que nós somos separados por pensamentos, verdades individuais? Então, eu acredito nisso fortemente. Então, inclusive, eu estou para soltar um vídeo no canal que seria justamente sobre a conexão, né, da fonte, que está para sair segunda-feira agora. Eu fiz um vídeo da parte 1 agora, da expansão consciencial, e agora quero fazer da conexão. Que é isso. É quando a gente vem se densificando, né, onde a gente é uma coletividade, e aqui a gente chega numa individualidade. Nessa individualidade, a gente começa a acreditar que a gente é maior do que tudo e a todos, né? Que a gente é o mais importante e que existe bem e mal, que tudo está sendo feito a nosso favor ou contra a gente. A gente começa com esse ego e essas caixinhas todas, e a gente não consegue entender que, na verdade, é uma experiência e nós somos um ser coletivo. E quando a gente muda a perspectiva da individualidade para a coletividade, muda totalmente o que a gente está falando e a compreensão de tudo, né? Então, eu acredito sim que esse personagem criado aqui pelo sistema, somos um personagem, né? Não tem como falar isso. Temos um nome, que não fomos nós que escolhemos. Temos um número de identidade, que foi o sistema que escolheu. Tá? Temos documentos, temos tudo. Fomos colocados em religiões, que também não escolhemos, quem escolheu foi a nossa família. Na verdade, a gente só começa a ter o poder de escolha, alguns, né? Nem todos, só depois de um tempo. Então, para mim, sim, a individualidade, essa questão de entender dentro de um ego de que você é o mais importante, de que você tem que entender tudo, que o processo, você tem que entender o processo, que você não é importante, que existe alguém mais importante que você, essa questão da individualidade de colocar você aqui é prisional também. Verdade. É prisional, porque você se prende. A partir do momento, eu tenho que entender o porquê disso, porque tem que ter um porquê, porque está tendo bem ou mal. E se eu estiver fazendo mal, eu vou voltar para cá. Você está se prendendo. É ego. Tudo é ego. E todos temos. Eu tenho ego. Muito, por sinal. Tanto que eu peço para todo mundo sempre me ajudar. Eu tenho ego, tá? Eu tenho uma tendência muito grande por cair pelo ego. Posso cair pelo ego a qualquer momento, tá? Tenho certeza disso, tá? Porque já foi conversado comigo sobre isso. Mas a gente tem que tentar entender e desmistificar isso. Tentar trabalhar isso aí, né? É isso aí. Vamos lá. O Washington Henrique mandou uma pergunta aqui também. Pergunta, por exemplo, meus olhos, as pálpebras pulsando nos dois olhos. E também o rosto fica todo arrepiado ou um frio no rosto. Pode ser um começo de abertura da visão espiritual? Sim, pode ser sim. Ninguém sente a mesma coisa. Eu, quando estou me conectando com uma pessoa, sinto meu terceiro olho, eu sinto uma pressão no terceiro olho. Quando eu faço projeção do perispírito dentro do orbe terrestre, eu sinto o corpo todo travado quando a gente sai. Eu sinto travar tudo aqui, me trava, eu fico duro. Quando eu saio no mental, eu já não sinto nada disso. Então, o que acontece? Cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua percepção. Não achem que se você não estiver tendo a percepção que é a mesma que eu estou falando para vocês, que vocês não estão percebendo o que está acontecendo. Então, tem gente que é daltônico.
Tem gente que, por ser daltônico, o cara tá vendo lá uma cor que de repente é um azul, mas na verdade é um vermelho para o outro, e tá achando que aquilo ali é mal porque é vermelho. Mas não é necessariamente porque é vermelho que aquilo é mal. De repente, o vermelho, na sua percepção, pode ser boa, na minha pode ser ruim. Então, cada um tem uma percepção, cada um tem que treinar o seu. Eu vou parafrasear até uma pessoa, que é o aparato sensório que você tem. Então, você tem que, na verdade, treinar o seu aparato sensório para você entender o que funciona e o que não funciona para você. Então, sim, se você está achando que, de repente, isso, e você começa a ver, se for um sintoma recorrente, e que normalmente quando acontece isso sem querer você está vendo um vulto, ou se você olhou assim pelo olho por essa visão periférica, né? E você viu alguma coisa passar ali, treina isso. Treina isso, porque de repente pode ser a abertura, sua abertura, e que não é a mesma que a minha. Boa. Vamos lá que tem pergunta, hein? Galera tá empolgada, hein, Cisco? Que bom, fico feliz. Eu fico feliz de ajudar, Semente. Um dos Eu meus também fico objetivos é feliz. Aí, ajudar. por isso que eu falo pra galera, galera, aproveitem, façam perguntas. Que aí é a hora de vocês se matar elas, né? Vamos lá. O Washington, o Washington fez uma outra aqui também. Pergunta: como a gente se conecta com o nosso eu superior, ou eu mais velho, ou eu mais sábio? Vamos lá. Olha o ego aí. Por que essa divisão individualizada? E se você multidimensionalmente foi isso tudo, da forma que eu estou falando, como é que eu me conecto? Quando eu vou para dentro, para o Sol central, que é o universo que tem dentro de mim, que é o universo que tem fora, eu estou me conectando. Mas eu estou me conectando comigo. Se somos um fractal da fonte, somos a fonte. Então nós somos todos. Nós somos todos. De repente, esse eu sou que você está te perguntando é só um caminho. Para quem gosta de fractalização, entende fractalização, a fonte se fractalizando, filhos paradisíacos, supramônada, mônada, eu sou, alma, fractal de alma. Por que individualizar? No final, é tudo uma coletividade só. E isso, se você usar essa métrica que é passada no livro de Urântia, de escadinha, se você for começar a utilizar outra métrica que eu estou começando a falar muito aqui agora, que é a expansão, é o Big Bang da fonte, que é para todos os lados. Então você está experienciando para cima, para baixo, que não existe, você está experienciando nessa dimensionalidade, em outras fractalizações, tudo ao mesmo momento. Se você olhar para dentro, você está conectado com o eu sou, com esse outro eu que ele escreveu, um monte de eu aí. Você está conectado com tudo, você está conectado com a fonte, você é tudo isso. Entendeu? Não deixe o ego individualizado daqui embaixo achar que tem um outro acima, que tem um outro acima. É você também. E se você acalmar a mente e olhar para dentro, é você. É simples, gente. É você. É você só em outros planos, Isso. né? Experimentando outras vivências. Bora, vamos lá, pergunta da Mônica, grande Mônica. E ela pergunta: o que bloqueia a nossa projeção lúcida? Putz. Pô, a gente já tem 1h30, isso aí é a pergunta para 1 hora. O que acontece? É muita coisa que bloqueia, tá? Muita coisa mesmo. Não vou falar sobre todas, porque não tem como falar sobre tudo, tá? Mas eu posso dar alguns exemplos, tá? O primeiro bloqueio que você tem é esse, por exemplo, que a gente falou. Coisas mundanas da fisicalidade que vão colocando tanta coisa no seu mental que quando você tem a chance de se projetar com consciência, você está saindo para coisas tão terrenas, tá? Umbrais, e que fica claro, gente, umbrais não é só aquele local que cai o raio, que é escuro, que as energias estão se esvaindo pela Terra, não, que ficam aqueles seres andando de um lado para o outro. Para mim, a Terra aqui é um umbral. É um monte de gente perdida também que não sabe o que está acontecendo. Então, você, quando sai em projeção e fica tão próximo aqui, você não está nem sentindo o que está acontecendo, o que você está vivendo. Você está projetado, mas está projetado dentro de um looping. Isso seria uma questão que a gente falou durante a live. Tem a questão do medo. Pessoas que falam, quanta gente eu já escutei falando isso, eu quero começar a ter minha ativação de capacidades psíquicas. Tiesco, mas eu só quero ativar minhas capacidades psíquicas de segunda a sexta-feira. Sábado e domingo eu não quero ter capacidade psíquica, não. Eu não quero estar sentindo nada, que eu quero estar com a minha família. Então, gente, as pessoas se bloqueiam. Existe um auto-bloqueio também. A pessoa se bloqueia. Aí a pessoa, eu não me bloqueio. Bloqueia sim, gente. Se você está pensando, se você está verbalizando isso, vibração, energia, você está soltando, você está jogando isso para o universo. Se você joga isso falando que você não quer um dia ou outro, você acha que o universo entende que você vai ter? Gente, de domingo a domingo, você acha realmente? Domingo a domingo existe aqui. Você acha que em outros planetas, outros orbes, sistemas solares com 2, 3 sóis, existe noite, existe dia, existe aquela classificação de 24 horas?
Isso é ego nosso também, é nosso ego trazendo a gente para cá. Então, além disso tudo, existem outros fatores, tá? De gente que tem medo porque acha que vai ser sequestrado, vai ser abduzido no astral, e gente que tem medo porque tem muita gente falando que o cordão de prata vai arrebentar e você vai ficar perdido, e gente com medo também que fala que você vai sair, não vai retornar. A gente sempre vai retornar, cordão de prata não vai arrebentar, entendeu? Abduzido no astral, isso você pode, mas você pode estar também sendo abduzido no astral hoje e não está nem sabendo. Tá? Então, isso aí pode acontecer. Mas, fora isso, você sempre vai retornar para o corpo. Enquanto esse corpo de carbono não ficar para trás, enquanto para Gaia esse corpo não retornar, você nunca daqui irá sair. É isso aí, tá respondido. Vamos ver se tem Mas tem mais muito mais alguma. coisa, tá, Semente? Isso aí que eu falei Você só deu um catado. É isso aí. A Flowers falou que tem mais uma. Ela fez mais uma pergunta. Manda aqui de novo, porque deve estar lá em cima. Aí manda aqui. Vamos lá. O Gate manda aqui, pergunta. E quando ocorre essa projeção pela primeira vez, consciente e sem controle, fora do planeta, qual a explicação? Então, somos um ser multidimensional. Ou você acha que você somente é esse fractal de alma? A partir do momento que você consegue entender que você é o todo, a partir do momento que você entende que quando você está descansando esse corpo aqui que precisa de descanso, que você está saindo multidimensionalmente, não achem, isso aqui tem que ficar muito claro, não achem que quando você descansa o corpo, que você só sai aqui. Você está acessando todos os seus corpos até a fonte, ao mesmo momento. Você só não tem a percepção de que você está acessando isso. Então, qual a explicação? Você está acessando um outro corpo seu que está acontecendo naquele mesmo momento. Tudo está acontecendo no mesmo momento. O presente ele é contínuo. A gente, pela localidade que a gente está aqui nesse momento, é que faz uma separação de passado, presente e futuro. A gente que faz uma separação multidimensional, de que a gente daqui é diferente do corpo astral. A gente faz a separação de que a gente daqui é diferente do eu sou, que a gente daqui é diferente da alma. Se você é toda essa estrutura, eu estou falando da explosão de Big Bang, flor da vida, você é tudo isso. Você é tudo isso. Então, a partir do momento que isso aqui é infinito, é você experienciando em tudo. Quando você começa a entender isso, eu tive uma percepção que eu estava fora do planeta. Teve sim. Você acessou, você conseguiu acessar um outro corpo seu que está sendo utilizado naquele momento. E ponto. É uma resposta simples, mas complicada. Não, mas é simples. Mas dá para entender, cara. Sim. Sei lá, eu consigo entender. Assim, algumas coisas que quando a gente escuta assim é meio. Principalmente se você escuta a primeira vez, você fala, nossa, que coisa maluca. Sim. Né? Mas depois você vai entendendo. Vamos lá. O Gates mandou mais uma aqui. Ó, galera, é o seguinte. Estamos para encerrar nossa live. Então, mandem suas últimas perguntas agora, por favor. Ou cale-se para sempre. Certo, Sesco? Isso aí. Você está falando, eu acredito. Então, vamos lá. O Gates mandou mais uma aqui. Foi logo pela manhã. Não, ele tá falando o que aconteceu. Que é a da pergunta. Foi logo pela manhã, ao acordar, meu espírito estava consciente, eu via e curtia. Olha aí, experiência legal. É isso, entendeu? O pessoal chegando aqui em casa. Mas isso aí, então. Então não tem o que falar. É o que eu falo. As capacidades mentais ativadas, elas acontecem a todo tempo, a todo momento. Não há uma perda de conexão. Então não é quando você vai estar dormindo, pode ser quando você está acordando, pode ser durante o dia, pode ser você estar dirigindo, como acontece, às vezes a gente sai projetado, mas aí já é perigoso. Às vezes você está dirigindo e acontece de você sair projetado, você está numa outra localidade, e aí você perde aquela noção de se você está ou não está, mas isso é perigoso pra cacete, porque às vezes você já não sabe se você está aqui, se você está ali, não sei o que lá, e você pode porrar o carro, entendeu? Como já aconteceu. Então você tem que tomar muito cuidado com esse tipo de capacidade para você também doutrinar. E tem certas horas que não dá para acontecer, né, gente? Não dá para acontecer no meio de uma reunião de trabalho. Posso contar um caso engraçado? Mano, manda aí. Adoramos foda. Causos. Essa foi foda. Eu tava numa reunião de trabalho, importante pra cacete, não sei o que lá. E aí eu tô escutando o cliente falando aquela coisa toda. De repente meu corpo caiu, cara. Mas caiu mesmo, sabe? Quando você tá assim, o seu corpo tá parado aqui. Mas meu corpo saiu, meu perispírito saiu, ele rolou, como se fosse gravar. Ele rolou e pumba, caiu. E aí eu caí, né? Eu levantei. Aí o cara olhou assim pra mim. Eu falei, eu caí. Eu tava caindo e levantei, mas foi bizarro, cara. É por isso que eu tô falando, acontece a qualquer momento.
Então, essa Teve um. questão do rolamento, que é uma das técnicas que a pessoa fala, pô, gente, você está acordado, acontece o rolamento também. Eu já teve relato que eu já vi que o cara tava, tipo, vamos dizer, tava numa caminhada no parque e ele se projetou, mano. E ele viu o corpo dele andando, mas ele tava projetado. É isso aí. Eu falei, Isso nossa, é, que louco. eu acho isso maravilhoso. Você é isso. Você é tudo. Você é o todo. Você não é nada, mas você é tudo. É tudo. Boa. Entendeu? Bom, vamos lá, Flowers, assim, sua pergunta está aqui, que ela mandou. Pode dar uma boa dica para fazer uma bilocação, Sesco? A Acho que é um dica da, exemplo que a a gente. dica da noite. Eu acho que é aquele exemplo que a gente comentou, né? Se você estiver olhando para uma localidade, se imagine nessa localidade. Isso você pode fazer estando num local, como eu falei, que eu estou passando de carro na orla e estou me imaginando ali com o pé na água. E ali, quando você estiver se imaginando com intenção, você vai sentir tudo. Mas também é aquela coisa, você também não necessariamente precisa estar numa localidade para você se imaginar. Existem locais que as pessoas se sentem mais seguros. Por exemplo, eu gosto de ir na minha casa lá em Teresópolis, eu tenho um laguinho com uns peixinhos lá, que eu fico sentadinho lá. Então, às vezes, quando eu quero também ficar recluso, eu tô aqui, tô bilocado lá e eu tô pegando aquela energia toda ali naquela localidade e tô sentindo e tô vendo as coisas todas. Então, eu tô nos dois locais ao mesmo momento. Então, isso é legal para as pessoas treinarem. Ah, legal, legal. E, ô Sesco, mas é aquele toque que você já falou. Não pode ir meio desacreditado na parada, né? Ah, eu quero fazer, mas, não sei. Porque tem essa, né? Não Tem uma pode. galera que é assim, tô louco pra fazer, mas fica meio, não sei lá se é verdade. Tem que ir Semente. de coração aberto, pô. É com toda a sua intenção. Se não for com toda a sua intenção, não funciona. E é isso. Tá a dica pra vocês, galera. A galera que quer se projetar, vai com intenção, vai com coração aberto. Não vai com dúvida, né? Não, você tem que treinar. Estude mesmo. Se você não tem medo daquela coisa, dá uma estudada, gente. Veja o que você pode fazer, o que é possível, o que não é possível. Que aí, por exemplo, quando você estiver projetado, se estiver numa localidade e você entender que você pode sair dali a qualquer momento, ou que você pode plasmar uma arma, um escudo, uma espada, um raio leito, você pode plasmar o que você quiser, gente, para se defender. Imaginem aquilo e aquilo você vai conseguir fazer. Aí. Sescão, vou pedir pra você agora, pra gente finalizar o nosso papo maravilhoso. Uma Passou mensagem pra rápido galera mesmo. aí. Eu falei pra você, velho. Passou rápido mesmo, pô. 1h40, assim, 1h40 e 10 minutos. Mano, falei pra você. Quando você vai ver, acabou. Poxa. Não existe espaço-tempo no Cafofo, né? Não, não. Aqui é tipo o multiverso da loucura. É isso aí. É. Mensaginha pra galera aí que tá assistindo, vocês que gosta desses assuntos, que quer se projetar, que quer co-criar as coisas, mas tá no início aí de tudo, essa jornada. Então, a gente vai ter eu vou fazer um curso agora no Rio de Janeiro, no dia 22 agora, tá? Eu vou estar junto com a Meire J. Costa. Da A gente vai Meire, estar, grande Meire. a Meiroca, a gente vai estar fazendo um curso que é o Extra Corporeal Experience, tá? Que vai ser um curso de um dia inteiro para a galera, onde a gente vai, na verdade, conversar sobre isso tudo que a gente está conversando, mas de uma forma mais aprofundada, né? Mostrar o que impede, o que não impede, alguns sintomas, né? E vamos explicar tudo que a gente falou aqui. E teremos também uma prática, né? Algumas práticas lá, para fazer de uma forma guiada para as pessoas começarem a entender e praticar isso. Então será um prazer para quem puder estar junto lá, tá? O evento é só presencial, porque esse tipo de prática tem que ser no presencial, pelo menos eu não vejo uma outra forma de fazer sem ser no presencial, para você poder dar segurança e guiar as pessoas também, né? E então é um convite para todos que puderem estar lá, para trocar essa energia, trocar informações, e deixando claro que todos que estarão lá estarão recebendo informações e nós também, porque as egrégoras, quando elas se juntam, as informações são passadas para ambos os lados. Show. Tô lendo aqui a mensagem, beleza. Cescão, manda aí as suas redes sociais pra galera, quem quiser te seguir, fala do canal, se já deu um toque do curso, se tem mais alguma coisa pra falar. Agora é a hora, papai. Então, Semente, eu sou a pessoa mais simples do mundo, eu sou contador. Eu tô nesse meio realmente para ajudar, tá? Então eu tenho um canalzinho lá, que é o Mercabá Dimensional, onde eu passo algumas questões
que na verdade são vistas na teoria, mas eu gosto de passar na prática a minha visão e como é que eu aprendi algumas situações que, na verdade, na teoria não entravam também na minha cabeça, como, por exemplo, espaço-tempo. É muito difícil as pessoas compreenderem que não existe espaço nem tempo, entendeu? Que é tudo ao mesmo momento. Então, através dessas aberturas, dessas capacidades psíquicas, eu tento demonstrar para todos que todos podem fazer e também para que as pessoas comecem a acreditar e entender o processo todo. Então tem lá o canal lá no YouTube, no Instagram, né, que é o Merkabah Dimensional, para quem estiver junto. Esse é o. Eu tô dando agora esse curso para começar também a explorar não, mas mostrar para as pessoas como tudo funciona. E é isso. Tem muito mais o que falar de mim, não. Eu sou esse. Boa, Sescão. Então, muito obrigado pelo nosso papo, meu parceiro. Eu que agradeço, cara. Para mim foi um prazer, tá? Tudo no momento certo, tá? A gente teve que passar pelas Tivemos que desmarcações, aquela passar o coisa. que tivemos que passar. É isso. Tivemos que passar e foi maravilhoso estar aqui, tá? Eu acho que fluiu de uma forma assim muito impressionante. Eu vi uma fluidez na passagem de informação, o público, o respeito, você também com um grande conhecimento, ajudando também a tudo. Então, para mim foi maravilhoso, tá? É isso. Eu que agradeço, Sescão. Vou pedir pra você fazer aqueles 5 minutinhos ali nos bastidores e vou encerrar e vou lá te dar um tchau, tá bom? Claro, será um prazer. Um abraço, irmão. É Abraço a nóis. todos. Obrigado. Galera, live maravilhosa, né? Grande Sesco aí, muitas informações. E eu tenho só que agradecer todo mundo. Galera, se inscreva no canal, todo mundo que ficou. E eu vou pedir para vocês mais uma vez, galera, vocês que estão assistindo, vai lá e comenta depois do vídeo, beleza? Porque isso aí ajuda o vídeo a criar relevância e ajuda o YouTube a compartilhar, jogar esse vídeo para mais gente. Então, comenta lá, meu, gostei, não gostei, enfim, mas comenta, isso ajuda muito o vídeo a criar relevância. Beleza? E quem quiser dar aquela força, galera, não rolou um superchat, mas que quiser ir lá no Valeu para ajudar o canal, da hora. Quer ajudar mais o canal também? Entra lá, tem o nosso e-book, baratinho. Isso ajuda muito o canal a fazer eu continuar com esse trabalho aqui da hora, beleza? Então é isso, tamo junto. Obrigado mesmo. Beijo do Black. E vocês são demais. Domingão não, segunda sai a agenda da semana que vem. Certo? E eu não posso esquecer de falar, caramba, não posso esquecer. Dia 27 desse mês, beleza? Quinta-feira, às 20 horas, vai começar um projeto que eu queria fazer já faz mais de um ano. E agora tô voltando para os estúdios da BKS. Vai ter a Távola do Black, que é esses assuntos aqui no Cafofo do Black, só que com 6 convidados na mesa, beleza? Eu conduzindo a conversa com mais 6 convidados. 6 a 5 convidados, tá bom? Távola do Black, dia 27, primeiro episódio, às 20 horas. Beleza? Tamo junto. Obrigado, gente. Boa noite. E como vocês estão ligados que eu sempre falo, fui papai! Valeu!